Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, O podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de trazer aqui para o podcast um cara que eu acompanho há muito tempo e que, assim como nós, é apaixonado pela cultura nerd de um modo geral e produz conteúdo de qualidade na internet sobre o assunto há bastante tempo. Converso hoje com o grande Ricardo Rente. Meu velho, tudo bem contigo? Valeu, Alfredo. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui e um prazer saber que você está acompanhando há tanto tempo aí essa jornada de criação de conteúdo. Como a gente estava falando aqui em off, que não é fácil, né? A gente rala sozinho, carrega as coisas. Por quê? Por paixão. Paixão faz a gente fazer essas coisas, né? Exatamente, cara. Eu conheci seu canal em 2016. Uau! Nessa época foi quando eu comecei a assistir Game of Thrones. Então tinha, temporada pra caralho pra assistir. Aham. Então, assim, o que eu fazia? Eu assistia a temporada de Game of Thrones, aí eu encontrei o seu canal. Aham. Então eu terminava de assistir a temporada e ia ver o seu vídeo sobre a temporada. Então, nessa época eu comecei a te acompanhar. 2016 era o quê? Quarta temporada, talvez? Quarta, quinta... quarta, quinta, Eu acho talvez? Por aí, né? Não, eu acho que tava... Por aí. Foi no final de 2016, eu acho que tava terminando a sexta. Já era sexta, porque The Game of Thrones acaba na oitava, não é? Caramba. Isso. Aí veio a Nossa. sétima em 2017. Aham. A sétima começou a dividir a opinião de uma boa parte da galera, eu acho que inclusive da sua, né? E aí veio depois a última temporada que levou... Ela não teve em 2018, voltou só em 2019, que enfim, foi aquele show de horrores. Pois é, os caras desencanaram na série, né? Mas é legal saber, porque o Game of Thrones foi um big deal, assim, no canal durante muito tempo. O canal, desde que esse momento que eu faço criação de conteúdo, eu comecei em 2007, né? Fazendo blog, né? Porque eu fazia estágio e tal. E na época, o que chamou muita atenção no blog foi as minhas análises do Lost. Lembra do Lost? Lembro, assisti também. Então, eu era fascinado por Lost e eu fazia basicamente o que eu fazia com Game of Thrones, que era, eu escrevia post analisando o episódio, minhas interpretações, aquela coisa toda. Não tinha live, não tinha podcast, nem nada disso, porque era 2007, né? Eu tinha um computador muito básico, não tinha internet direito, não tinha nada disso, né? Mas aí foi isso, aí no canal, um grande tempo ficou o Game of Thrones e Marvel, né? Foram duas coisas que ficaram muito fortes no canal um tempão, e muita gente veio me conhecer por causa disso. Eu fui uma delas, né? Por causa de Game of Thrones. Aí depois eu comecei a ver outros conteúdos. Eu lembro na época você fez um vídeo sobre a adaptação de Death Note da Netflix. Lembra disso aí? Que eu começo o vídeo chorando. Eu lembro. Essa fase foi 2017. Essa fase foi uma das fases que eu mais gostei de ter feito canal, assim. Cada fase tem um momento, assim, né? E o legal de fazer conteúdo, né? A gente tava falando, é muito trabalhoso, se você botar no papel não faz sentido, né? Em questão de grana, de energia que você despende e tal. Mas, pra mim, o que é muito interessante é você ter um registro da vida, sabe? Sim. Se eu vejo um vídeo antigo, ou um texto antigo, uma coisa... É legal porque me transporta pra quem eu era naquela época, sabe? E eu consigo me lembrar, às vezes eu consigo lembrar do dia que eu gravei aquilo ali, qual o contexto que eu gravei aquilo ali. E aí é muito legal, assim. Então, essa fase do Game of Thrones é interessante porque eu tô relendo os livros, né? Eu voltei a reler os livros 10 anos depois que eu li a primeira vez, foi em 2013. E aí, eu tô lendo o terceiro livro, né? E aí eu fiquei assim, caraca, toda hora eu vou lendo e eu consigo me conectar quando eu li a primeira vez aquele trecho do livro. E aí eu lembro de, sei lá, eu falando alguma coisa no canal. Então é muito bacana esse registro. E aí 2017 foi um ano que foi muito interessante. Foi o meu primeiro ano de fato aqui no Canadá. E foi um ano que eu tive que me reinventar de como fazer conteúdo, de ser o mais
natural e espontâneo possível, porque eu não tinha escritório para fazer vídeo como eu tinha antigamente. Eu não tinha, né? Eu fazia num ambiente só, então não dava para eu ficar gravando até ficar perfeito, como era a minha obsessão antigamente. E isso me abriu a possibilidade de fazer uns vídeos mais espontâneos, mais divertidos e mais sendo eu mesmo. E, cara, foi o ano que mais cresceu o canal, foi o ano que teve mais gente que chegou assim, entendeu? Porque você vê como a galera busca isso, né? A galera busca essa espontaneidade, essa conexão, quase como se fosse um amigo mesmo, né? Sim. Tipo, cria aquela conexão de, olha, a gente tá assistindo o episódio, claro, estamos formando a nossa opinião, né? Não é tipo pensar, só vou pela opinião de um fulano. Não, a gente vai formando a nossa opinião, vai tendo as nossas críticas, mas a gente fica naquela curiosidade. Pô, no seu caso, por exemplo, o que será que o Ricardo tá achando disso? Será que ele gostou? Será que ele não gostou? O que será que ele vai falar? Eu tenho aquela curiosidade de ver. É tipo você trocar ideia com um amigo, né? Às vezes em muitos casos, a gente às vezes não tem um amigo do lado pra conversar, ou porque não assiste a série, ou porque não tem mesmo da vida. E a internet acaba sendo esse escape, né? De você encontrar gente que tá com gosto parecido com o seu e você trocar ideia. O que é, cara, antes da internet, claro, eu não sou tão velho assim, mas antes da internet, você tinha os fã-clubes, né? Você podia ir em eventos, no caso, quando eu era adolescente fã de anime, né? Você tinha os eventos de anime. Aí quando você ia nos eventos de anime, pô, você encontrava aquela galera, aí você podia trocar ideia sobre o que você tava vendo. Então, quando eu comecei a fazer análise dos episódios de forma muito espontânea, não foi pensar. Na verdade, eu comecei fazendo análise do episódio de The Walking Dead, né? E depois eu fui pro Game of Thrones. E foi muito espontâneo. Eu tinha visto um episódio, eu fiquei chocado do The Walking Dead. E eu falei, cara, eu preciso falar com alguém. E aí que eu comecei a... Qual era o episódio? Você lembra? Foi um episódio da terceira temporada que foi o que a Lori, né? A mulher do Rick, que ela morre. Sim. Sim. Aquele episódio é incrível. Eu lembro que eu tava vendo na Kombi, voltando pra casa do trabalho. Na Kombi não, na van, né? E, cara, eu tava assim, quase lacrimejando, assim, vendo no celular. Eu falei, cara, como assim? Aí chegou em casa e falei, eu tenho que falar sobre isso. E aí, quando entrou no Game of Thrones, foi muito parecido. Eu não lembro exatamente qual foi. Eu lembro que quando eu comecei a falar do Game of Thrones, estava na terceira temporada, que foi o Casamento Vermelho, se eu não tô enganado. Eu já tava atualizado nos livros já. E aí eu fiz uma live logo depois que terminou o episódio. Acho que foi no Facebook mesmo a live. Tipo, a gente só abria assim a live, sabe? E cara, eu vou te falar, se eu olhando em retrocesso e falar assim, caraca, às vezes coisa que você poderia ter feito diferente. Eu acho que uma coisa que é uma fase, né, óbvio. Mas que eu acho que eu deveria ter focado mais era ter deixado de lado a coisa do perfeccionismo, de querer fazer uma live com mais qualidade, com cenas dos episódios e tal, e ter voltado a fazer live que era assim que terminou o episódio, entendeu? Terminou o episódio, eu já tava online, assim, que eu acho que isso trazia um calor do momento que era muito legal, sabe? Sim, com certeza. Porque tem coisas que a gente assiste às vezes e a gente fica tão impressionado que a gente fala, nossa, eu preciso produzir alguma coisa sobre isso. E eu não sei se foi o seu caso, eu acho que não, mas também tem aquela coisa que o algoritmo às vezes nos cobra, né? De você ver algo e você fala, enquanto eu tenho que produzir algo sobre isso o mais rápido possível, porque se eu deixar para amanhã, YouTube esse assunto já não vai ser mais relevante para a produção de conteúdo, seja YouTube ou seja qualquer outra mídia, né? Total, Alfredo, total. E eu vou te falar que esse é o maior calcanhar de Aquiles de qualquer criador de conteúdo. É essa coisa, essa cobrança do imediatismo, sabe? Eu aprendi a duras penas de não alimentar mais isso, cara. Não alimentar mais isso porque isso me fazia mal, assim, sabe? É bom pra número e tal. Tipo, esse ano mesmo, lá no meu podcast lá, no Cinemô, a gente focou muito de falar muito dos filmes, de lançamentos do mês, né, da semana no cinema. E você viu, a gente viu isso na audiência do podcast, sabe? Isso refletiu na audiência do podcast. Mas por outro lado, a gente ficou assim, pô, mas será que é isso que a gente quer fazer? Essa correria constante, sabe? Quando eu tava no canal e eu fazia review dos filmes, né? Isso antes de podcast, fazer o review do filme que tava saindo, era meio essa mesma sensação. Eu sentia que eu tava brincando de corrida e eu nunca ia ganhar, sabe? Eu tava apostando corrida com alguma coisa que eu nunca ia ganhar. E na semana seguinte ia ser de novo essa corrida. Aí na outra semana, de novo. Eu falo assim, cara, qual o ponto, sabe? Qual o ponto de você ficar fazendo isso, de ficar alimentando o algoritmo e tal? E eu acho que eu não tô falando que é fácil, é difícil você não cair nessa armadilha de algoritmo, principalmente agora com AI presente, cada vez mais, né? Tipo, se você não faz as coisas,
as pessoas não veem, assim, o algoritmo, né, as plataformas não entregam para quem tem interesse no que você quer ver. Mas, por outro dia, no final do dia, é o que eu tô te falando aqui da live do Game of Thrones. Tipo, não é que quando eu comecei a fazer a live mais estruturada, com o horário certo, com um pouco mais de qualidade, que ela decaiu. Ela continuou crescendo e teve muita gente que me acompanhou nessa época. Mas acho que você perde uma coisa da espontaneidade, da conexão que a coisa com menos preparo te permite, entendeu? Com a coisa mais. Eu dou um exemplo, sei lá, vou lá falar no Game of Thrones, então eu falava ali o que tava na minha cabeça, né? E aí quando tu começa a ficar meio noiado, porque, pô, será que eu tô falando o nome certo que tá no livro? Será que eu tô falando o evento certo que tá no livro? Sei lá, sabe? Vira muito dever de casa, assim, eu acho. E eu sinto que por outros motivos, óbvio, durante toda a minha jornada como criador de conteúdo, eu sempre quis botar muita qualidade. Eu queria botar uma câmera melhor, um microfone melhor, uma edição melhor. E não necessariamente é isso que traz, entre aspas, sucesso. Não é necessariamente isso que conecta as pessoas, entendeu? Porque às vezes até se parece muito profissional. É o que a gente tá falando aqui no começo. O cara não sente que ele tá falando com um amigo dele, saca? Ele sente que parece que é um programa, não parece que é uma coisa espontânea. Sabe o que eu tô falando? Sei, sim, tipo, e essa falta de espontaneidade, às vezes, é que pelo menos me afasta de alguns criadores de conteúdo, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tinha um criador na parte de games que é muito famoso. Eu já acompanhei ele por muitos anos, mas hoje em dia eu simplesmente não consigo assistir mais um vídeo dele, porque me parece que ele tá só, tipo, lendo. Todo mundo vai ler um roteiro, obviamente, mas, tipo, essa leitura fica muito óbvia pra mim hoje em dia. E parece que é sem graça. Eu entendo o que você tá falando. Tem alguns canais gringos que eu acompanho que eu sinto a mesma coisa, sabe? Eu vejo, pô, eu tô ali, tô falando, cara, desculpa, o cara tá lançando esse vídeo com essa frequência. Primeiro, não é ele que tá escrevendo o roteiro, é outra pessoa que tá fazendo a pesquisa, então não é um insight, não é uma ideia dele. Segundo, a edição é outra pessoa que tá fazendo, sabe? Aí não é que não tem espaço para isso, claro que tem, mas entra na tendência que todo mundo acho que sente hoje em dia, que o YouTube virou uma coisa muito, muito profissional comercial demais. Isso também. E muito profissional demais, assim. Eu acho que isso que hoje em dia você teve a explosão de TikTok, você teve a explosão dos Reels e tal, porque as pessoas porque isso trouxe a espontaneidade que tinha no começo lá atrás, entendeu? Quando eu comecei a fazer meu canal, eu comecei fazendo com o iPhone me filmando, não tinha luz, não tinha nada, entendeu? Então, aí o YouTube, hoje em dia, você começar desse jeito, muita gente vai dizer que você não tem que fazer isso, né? Não vai por aí. Mas você tem os exemplos aqui a colar de gente. Você tá tendo, hoje em dia, na verdade, você tá tendo uma contracultura que é justamente você voltar a fazer o YouTube dessa forma espontânea, dessa forma mais simples, saca? Que enquanto você tem uma galera lá, tipo o MrBeast, que gasta milhões e tem uma equipe inteira fazendo vídeo para ele, né? Você tem essa coisa super produção Hollywood de YouTube, e você tem agora essa contracultura da galera que tá fazendo uma coisa completamente mais naturalista, entendeu? Esse ano eu explorei muito de tentar voltar a fazer conteúdo desse sentido, porque no fim do dia, para mim é o que eu falo, o que me faz me conectar com o criador de conteúdo? É a edição dele? É a qualidade? Não, eu digo isso porque eu sou nerd dessas coisas, né? Eu trabalho com isso, então vai me chamar a atenção, mas não é isso que me faz me conectar com o criador de conteúdo. O que faz me conectar com ele é a personalidade dele, é o que ele tá falando, são as ideias, é por aí, sabe? E eu vou muito na contramão, às vezes, porque, tipo, esse podcast eu comecei ele com uma ideia de lançar ele apenas nas plataformas de áudio, né? Porque ele é um podcast só de áudio. Sim. Mas a galera falou, mas você também podia disponibilizar no YouTube, né? Porque eu não tenho Spotify no meu celular, eu não tenho Deezer, não tenho essas plataformas, e o YouTube é mais fácil pra mim. Aí quando foi esse ano, quando a gente alcançou a marca de 100 episódios, falei, tá bom, vamos colocar lá no YouTube a partir do episódio 100. Eu comecei a colocar lá. Só que aí, tipo, começa a segunda cobrança. Tem que ser por vídeo. E assim, a minha estrutura aqui, no momento, não me permite fazer por vídeo. É difícil. E aí depois vem outras cobranças. Ah, podia ser ao vivo. Eu falo, não, galera, não dá porque eu trabalho com o horário do convidado. E eu gravo em horários diferentes, às vezes. Então, eu não teria como, por exemplo, estipular um horário difícil. Então, assim, não dá pra gente seguir muito esses aspectos. O que eu tô fazendo no momento, eu posso dizer assim, é o que eu me sinto à vontade fazendo e é o que eu acho que tá dentro da proposta do que eu queria fazer desde quando eu pensei o projeto. É isso. E no fim do dia, se você tá feliz com o que tá sendo feito,
qual o problema, sabe? Qual o problema? Sim. Porque esse é um grande problema de você ouvir a internet, sabe? Eu acho que qualquer criador de conteúdo precisa de um nível de surdez, sabe? Você precisa ter um pouco de ouvido seletivo, porque se você... Eu sempre fui da opinião, não, eu tenho que ficar com o ouvido aberto e ouvir todo mundo. Eu sempre lia todos os comentários, sempre ouvia tudo, né? E eu conversava com outros criadores de conteúdo mais experientes que não faziam isso, e eu falava, não, você não pode só ficar recebendo elogio. Você tem que ouvir críticas, você tem que ouvir as coisas e tal. Eu sempre fui dessa opinião. E hoje eu já penso contrário disso. Eu já penso que você tem que ter sim um ouvido seletivo, você tem que ter uma surdez também, porque se você for ficar ouvindo o que a internet fala, você vai ficar maluco, a tua saúde mental vai embora, sabe? E isso, mais ou menos isso que você falou também. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer aquilo. Você não tem que fazer nada. Você tem que fazer o que você quiser fazer. Saca? Exatamente. Então, essa jornada que você passou com o teu podcast foi a mesma que a gente passou com o Cinemol. A gente começou com uma coisa muito crua no Cinemol. A minha ideia desde o começo era sempre uma coisa muito crua e muito simples. E aí foi esse negócio, vai ter vídeo, vai ter que ir pro YouTube, não sei o que. E, cara, isso adiciona muito mais complexidade na produção. Tem o custo dos equipamentos. Esse ano, como eu fui morar em Montreal, então eu tava do outro lado do país, né? O Alexandre, que faz podcast comigo, tava morando aqui em Vancouver ainda. E a gente tem que começar a fazer remoto as gravações. Pô, e aí como é que você resolve gravação por vídeo remota? É uma outra complicação. Aí você tem que compensar mais com a edição, sendo que a gente não tinha tanta edição. Então, assim, é uma matemática, sabe? Não é mágica. Não é uma mágica. Então, quem tá sugerindo aí na internet pra você fazer isso, A ou B ou C, você primeiro tem que abrir um Patreon, abrir aí um financiamento com meu amigo. Então, deposita uma graninha aqui, que essa graninha vai ser usada para o editor para fazer isso que você quer fazer. Porque ideia todo mundo tem. Faz isso, faz aquilo. Mas agora meter a mão na massa para fazer, vai estar tu sozinho aí, cara. Com certeza. E quando a galera fala vídeo, eles pensam, não imagino que é outra coisa, eles pensam em mesa cast. Que é o que tá popular hoje em dia. E, tipo, pra você fazer um MesaCast... Que já tá caindo, né? Já tá caindo a ideia dos MesaCast, né? Eles bombaram na época da pandemia, mas eu tô sentindo que eles estão dando uma... Acho que essa tendência já tá ficando mais fraca, né? Encheu o saco. Isso é verdade. E pra você fazer um MesaCast hoje, pensa só, você tem que ter, pelo menos, não vou dizer um estúdio nem nada, mas pra você ter aquelas duas pessoas conversando numa mesinha, né? Cada um de um lado... Você tem que ter, no mínimo, 3 câmeras. Uma câmera mostrando os dois. Uma outra câmera mostrando o apresentador, que em alguns momentos, quando ele estiver falando. E outra câmera focando só no convidado. Isso. Meu irmão, só isso aí já é uma estrutura. Fora que você tem que ter alguém para operar essas 3 câmeras, que vai estar captando elas tudo num computador, que vai ter que dar conta desses 3 sinais de vídeo. E essa pessoa vai ter que fazer essa edição, né? Você faz uma edição ao vivo, né? Como edição de imagem. Em tempo real. Pois é, lá no Cinemol, em 2021, a gente tentou fazer um negócio desse. Eu tinha a minha câmera, e aí no meu trabalho, eles me deram uma câmera que era igual a minha, que era a Canon 90D e tal, gravava em 4K, bonitona. Aí eu falei, porra, vambora. Agora a gente vai ficar lindo o Cinemol. Aí a gente botou uma câmera em mim, uma câmera no Alexandre, a gente ainda não tinha uma câmera geral, né? Mas eu inventei de começar de fazer edição da imagem ao vivo. Eu comprei um daqueles, sabe aqueles negocinhos da Elgato de fazer live, aqueles botãozinhos, já viu esse negócio na internet? Sei, é o gato, o control alguma coisa, sei lá. A gente comprou um daqueles, aí eu botei, cada botão era isso, um botão era a minha cara, o botão era a cara do Alexandre. Então assim, enquanto eu estava gravando o podcast, enquanto eu estava falando e pensando, raciocinando sobre o filme, eu tinha que me lembrar de cortar a câmera, entendeu? Para não ficar só no Alexandre e ficar só em mim. Cara, eu fiz uma vez e falei, Alexandre, não dá. A gente coloca a tela dividida, não dá para ter essa edição, cara. Não dá. Porque eu não tava conseguindo participar do programa e o papo não tava divertido mais para mim. Que era a parada mais legal de fazer o podcast, que era conversar sobre filme com meu amigo, entendeu? Sim. Então, qual o ponto no fim do dia? Exatamente, cara. Tem que ser... Já que, tipo, não é nosso trabalho principal, eu sei que não é o seu trabalho principal, esse aqui também não é meu trabalho principal... Então, não é pra ser mais um trabalho. Tem que ser, no mínimo, divertido. Dá trabalho, mas não é pra ser um trabalho, né? Exatamente. E algum trabalho vai dar. Mas, tipo, você tem que, pelo menos, se divertir no processo. Pois é, exato. Você resumiu. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek.
A gente tem uma tradição aqui, que normalmente eu faço no começo, mas a gente foi conversando e o papo foi se desenvolvendo, eu não quis perder o fio da meada. Ah, Mas é uma tradição que é o seguinte, eu sempre peço pro convidado trazer uma indicação de algo que ele tá consumindo aí da cultura nerd nos últimos dias, né? putz. Você falou aí dos livros do Game of Thrones, que Ah. pode ser uma indicação pra galera, mas se você estiver consumindo alguma outra coisa e quiser indicar pra esse pessoal que nos escuta, fica à vontade. Pô, tu podia ter me avisado antes, né? Pra eu ter pensado, né? Mas olha só. Não, mas eu gosto de pegar de surpresa mesmo. Tá bom. Olha só, eu vou pegar que eu tô olhando ele daqui, tá aqui na minha estante. Eu vou indicar então o livro do Duna, que eu que eu li esse ano. Cara, o livro do Duna me conquistou, porque ele não só. Eu vi o filme primeiro, né? Que saiu em 2021, Uhum. tô maluco pelo próximo. E eu queria ter lido, eu fiquei na dúvida, eu falei, eu vou ler o livro antes de ver a parte 2 ou vejo o filme, né? Porque o livro vai dar spoiler do filme, mas o filme nunca vai dar spoiler do livro, né? Porque o livro é muito maior, né? É, Sim. eu falei, dane-se, vou ler e tal. E, cara, não compromete nada, porque o livro do Duna é bem diferente do que é o filme, entendeu? E Uhum. o legal do livro, além de ser essa coisa de fantasia e tal, né? Essa ficção científica que eu gosto muito, cara, todo o aspecto filosófico do livro é incrível, assim, sabe? A maneira como ele debate o ser humano, sociedade, a nossa relação com o nosso mundo, ecologia, cara, sem ser de um jeito palestrinha, saca? De um jeito Sim. bem de boa, assim, bem simples de você entender. E o livro do Dune, era a própria ideia do Frank Herbert, quando ele escreveu esses livros, era de você fazer, de debater o potencial humano, sabe? Então, eu acho que no momento onde, volto a dizer, a gente está com esse inundado com esses debates sobre inteligência artificial. Eu não sei se você está gerando ansiedade nisso, a galera que está ouvindo a gente, mas para mim isso gera uma ansiedade diária a cada notícia que eu vejo, que me deixa muito, muito preocupado como algumas coisas estão se desenvolvendo. Mas, e aí você vê um livro desse, onde ele fala sobre o potencial da capacidade humana, entendeu? De gente fazer coisas incríveis. Então, enquanto ao mesmo tempo que você vê a galera lá falando, não, foi aqui na IA aqui, eu faço uma arte. Desculpa, você não faz uma arte, entendeu? Você não fez nada, você não pensou nada, você não imaginou essa arte na sua cabeça, sabe? Então, cara, pra mim a indicação fica de longe aqui de pegar o livro do Duna. Ele tem uma escrita mais antiga, porque ele é dos anos 60 e tal, mas, Uhum. cara, ele é um baita livro, assim, que eu fui lendo bem devagarzinho, sabe? E eu fui digerindo ele bem devagar, porque o jeito como ele é escrito por pontos de vista. Cara, é fascinante, assim, e tem muitas coisas no livro que pra mim são lições de vida, sabe? Vários momentos que eu simplesmente sublinhei, assim, que eu falei, cara, eu preciso lembrar dessas frases aqui, voltar e reler, porque eu tô falando, tem uma escola ali quase de vida dentro do livro, assim, sabe? É fantástico. O Duna tá na minha lista de livros pra ler. Manda ver. É que assim, é óbvio, a gente tem uma lista de livros enormes aqui e não consegue Hum, dar conta de tudo por causa do trabalho. ah, Atualmente, o que eu tô lendo é o livro do Guerra Civil da Marvel, o né? Que quadrinho? foi com o quadrinho. Não, o quadrinho foi convertido num livro mesmo. Ah, não Isso sabia. faz uns anos. Tem dele e tem do Guerra Secreta, né? Maneiro, maneiro. E, tipo assim, até quem tem interesse nessas histórias clássicas da Marvel, Aham. tem muitas histórias delas que foram convertidas em livros. Vocês acham facinho na Amazon, pelo menos aqui no Brasil, tá num preço bem acessível, tá em faixa aí, tipo, 30 conto. Olha Então, aí. é um bom livro. Tem umas 200 e pouquinhas páginas. Eu tô no finalzinho dele pra terminar ele e começar o Guerra Secreta. Legal. Mas, Legal. Não, e cara, o tipo, importante, o importante é a gente estar fazendo uma outra coisa a não ser ficar perdendo tempo em rede social. Esse ano eu tinha me ah, não. eu me botei esse desafio para mim, falei, cara, eu gosto de rede social, né? Eu trabalho com isso, tem que estar presente, Uhum. mas se eu puder em vários momentos dar uma desconectada e ler e ver uma outra coisa e desenhar é importante, cara. É importante pra gente exercitar isso que tá aqui dentro da nossa cabecinha, cara. Senão é um músculo também, cara. Se a gente não exercitar, ferrou. Não, total. E, tipo, rede social pra mim, cara, hoje em dia é só pra divulgar meu trabalho. Eu É. dificilmente posto alguma coisa lá. Até comentando aqui, sem dar muito espaço também pro maluco lá, mas eu acionei você inicialmente pelo Twitter, né? Sim, E você me passou o seu e-mail pra gente combinar certinho pelo e-mail. sim. Eu não sei se você viu depois, mas quando aquele tweet lá que eu te acionei, como eu tava sendo tratado de um assunto um pouco polêmico também, né? Eu não O cara lembro. veio um babacão lá falar, a pauta do coisa, ele veio de. Colocou uma asneira lá gigante lá, eu só ignorei também, porque
Eu não tenho paciência pra brigar com ninguém em rede social hoje em dia, cara. Cara, as redes sociais de social não tem mais nada, né, cara? A gente só vê marca, artista, celebridades, é isso que a gente vê. A gente é uma ferramenta de ser inundado de propaganda o tempo todo. E o X, na verdade, não é uma rede social hoje em dia de provocar ódio e revolta recreativa, né? É isso é reconhecido que a plataforma é disso, sabe? Então, e hoje em dia, você, com essa galera que pode comprar o verificado, e aí eles recebem uma graninha se o post ganha engajamento, você faz um negócio desse, você escreve um absurdo que nem você acredita, porque você sabe que vai gerar uma revolta. Aí, como tem uma galera que quer se ocupar e é praticante da revolta recreativa, vai lá e perde mais tempo nisso. E no fim do dia, cara, não existe conversa, não existe troca, não existe nada, sabe? E hoje em dia, pra mim, eu me sinto muito desconectado da galera que me segue lá. Eu ainda tô lá, tô presente, porque eu gosto muito do Twitter, eu sempre gostei muito do Twitter. Mas nenhuma delas, nenhuma rede social hoje em dia é boa, nenhuma. Não tem nenhuma rede social que você fala, é maneiro de você usar nada. A internet hoje, como um todo, é bem pior do que eram, sei lá, poucos anos atrás, não sei nem se são 10 anos atrás. É muito mais divertido a internet, não? Sei lá. Nossa, antigamente a gente entrava no Twitter, tinha aquela pessoa que falava, acordei. Acabei de almoçar. Era meio escroto, mas era engraçado, sabe? Ninguém brigava, todo mundo era mais feliz Cara, também. lembra das foto de comida que era do Instagram, aqueles filtrinhos de Também coisa antiga? Lembra quando a galera entrou na onda do pau de selfie? Lembra dessa? Sabe, era lembro. muito mais legal. Aí hoje em dia, não. Pô, tu vai entrar no Instagram, é dancinha, é Reels de não sei o que, é coisa. Tipo assim, fica aparecendo coisa que eu não sigo. Aí eu fico assim, caraca. Todas as vezes eu vou no Twitter, mostrando tweets de gente que eu não sigo. Eu vou no Instagram, fica mostrando Reels, que eu não sou fã de conteúdo vertical, de gente que eu não sigo. Aí agora ele fica mostrando threads, né? De gente que eu não sigo também. Aí eu vou no YouTube, Sim. aí o YouTube agora fica me atochando aqueles shorts de gente que eu não sigo. Eu falo, caraca, irmão. Meu Deus. Me deixa em É a paz. divulgação. É a divulgação querendo que você siga aquelas pessoas. Cara, eu me sinto, na verdade, igual sem querer enojar a galera que tá ouvindo a gente, mas eu me sinto igual alimentado forçadamente, sabe? Igual com a galera quando vai fazer frogar lá, pega lá o pato lá e que é uma coisa absurda, não procure isso na internet. Eu me sinto desse jeito. Eu sinto alguém botando um tubo na minha goela e jogando coisa assim. Horrível. Eu me sinto. Sabe aquele meme do Homer que ele tá no bar, todo mundo falando de uma Sim. coisa e ele tá lá. Eu me sinto desse jeito muitas vezes, cara. Completamente alheio. Tipo, sei lá, a galera às vezes tá lá se matando lá e eu tô tipo, deixa eu jogar meu joguinho aqui de boa, aqui, tranquilo, sabe? É isso aí mesmo. Uma coisa que você comentou no começo do podcast, que eu até queria comentar contigo, você falou de Lost, né? Sim. Que foi uma série que eu acompanhei por muito tempo, assim. Por muito tempo foi minha série favorita. Né? Questão de série favorita é uma coisa que vai mudando com o tempo, né? Não tem como a gente falar, essa série é a minha favorita pelo resto da minha vida. Eu, pelo menos, não tenho isso. Não tem como. A gente muda, mas pô. Se a gente muda, a como é gente que a gente muda. vai ficar gostando das mesmas coisas, pô? As séries acabam, vem outras novas. A gente vai ficar, tipo, refém daquelas séries pelo resto da vida? Né? Não Pois vai. é. Mas, tipo, Lost foi uma série que eu considerei como favorita por muito tempo. Né? Uhum. Ela teve um final polêmico que eu não gostei. Uhum. Né? Mas ainda assim eu acho que não tira a experiência que eu tive ao longo da série. Mas eu vejo na internet, querendo saber um pouco da sua opinião, que eu acho que tem uma galera que fala um pouco equivocada em relação ao final da série. Uhum. Que é muito comum, spoilers alerta aqui, pra quem estiver nos escutando, caso você não assistiu Lost ainda, é muito comum as pessoas falarem, no final todo mundo morreu. Uhum. E sim, mas não. Uhum. Porque, tipo, não é que todo mundo tava. O pessoal pensa que a partir do momento que eles caíram na ilha a primeira vez, eles morreram e eles só descobrem isso no final. E não. Ao final, pelo que eu entendi, eles morreram. Só que, tipo, eles saíram da ilha vivos. Eles viveram a vida deles. E depois de viverem a vida deles, eles morreram. E a gente viu ali o pós-vida deles. Foi isso que eu compreendi. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso e por que essa galera faz essa confusão até os dias de hoje. Cara, eu acho que é, é uma questão que não é nem inerente ao Lost, é uma questão de de um revisionismo, assim, sabe? A gente vê isso acontecendo com várias obras, na verdade, hoje em dia, da galera
Eu não sei, existe uma parte de você querer meio que criticar ou achar negatividade em qualquer coisa que você consome. Eu não entendo muito essa. Na verdade, eu entendo. Eu desenvolvo isso mais à frente. Mas, por exemplo, eu pego o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, que, né, foi 2021, né? Sucesso, a gente se amarrou, pô, foi divertido, parará, não sei o quê. E aí você vê uma tendência hoje da galera, não, mas não foi tão bom assim. Vamos admitir que não foi tão bom assim. Ah, mas aí não foi tão bom assim. Aí tudo você pega hoje em dia, não foi tão bom assim, não foi tão bom assim. Então você tem essa ideia de você. Que aí é o que eu entendo, na verdade, que eu já passei por isso, e é normal de quando você é mais novo. Você acha que você ter um pensamento crítico é você falar mal? Entendeu? Você acha que ter, né, um pensamento analítico é você criticar as coisas, é você falar mal das coisas. Isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade. Não adianta você pode gostar de uma coisa pop, como Lost, como Marvel, como Star Wars, o que seja, e você ainda ser crítico, você ainda tem um pensamento analítico sobre aquilo ali, entendeu? Você saber analisar friamente a coisa. Isso, no caso, mais uma vez, porque esse lado da galera que quer, eu vou falar aqui sem termo pejorativo, mas sem querer debochar, mas tipo, pagar de crítico, e eu me incluo nessa, e de uma galera que só quer comentar o filme que assistiu, entendeu? Então a galera que cria conteúdo começa a achar que não, para eu ser levado a sério, eu tenho que ficar falando mal de tudo, eu tenho que ser essa pessoa. E a galera que só consome, ela começa a achar que o caminho é esse aí mesmo, entendeu? Não, peraí, isso não foi tão bom assim, isso não foi não sei o que assim, isso não foi assim. E no fim do dia, eu acho uma bobeira, cara, porque, na verdade, o meu approach hoje em dia é completamente diferente. Porque eu acho que, claro, você pode sim apontar uma coisa que você acha que não funcionou, que não deu certo na tua experiência e conseguir desenvolver isso, mas acho que se você vê o valor e vê o que tem de bom na coisa, acho que sei lá, te engrandece mais, ele gera mais conversa. E não sei, cara, a vida já tá tão difícil, tá tudo tão bizarro, né? A gente caiu de pandemia, tá com iminência de Terceira Guerra Mundial, sabe? Tem todas as coisas acontecendo. Aí você pega o seu conteúdo, o seu conteúdo de escapismo, que é isso, e vamos ficar ali, sabe? Tu fala, caraca, cara, pra que isso, cara? Tu tá tirando o que disso, sabe? Eu acho que é uma coisa diferente sei lá, quando eu era adolescente, de você querer de ficar pegando cada minúcia da obra e por que será que aconteceu isso? Eu acho que eu lembro sempre do Big Bang Theory, na primeira temporada, quando eles discutem se o super-homem aparando a Lois, ele ia decepar ela por causa da velocidade. Eu lembro disso. Então, tipo, é isso. Eu falo, cara, quando eu era adolescente, isso pra mim que era ser nerd, isso é que era ser legal de conversar sobre as obras, sabe? Não necessariamente ficar falando, isso foi uma merda, esse final foi ruim, lá. E ainda tem isso também, né, que é difícil, a gente não sabe lidar com o fim das coisas. Então, pô, pega aí, quantas séries, eu vou nem falar filme, mais série, porque série tem um comprometimento maior. Quantas séries a pessoa fala, mas o final é ruim, mas o final é ruim, mas o final é ruim, porque a gente não sabe lidar com o fim das coisas. A gente não sabe lidar com o fim das coisas. Será que o final é ruim mesmo? Ou só você que não soube lidar com esse seu sentimento de você não ter mais aqueles personagens ali que você acompanha durante anos, sabe? Sim. Eu posso citar como exemplo uma série que é bastante elogiada, mas ela também divide a opinião da galera. É impossível ter um meio termo entre elas. Ou você gosta muito ou você odeia, que é Friends. Friends, ok. Eu, assim, tipo, eu fui uma pessoa que por muitos anos assisti Friends, mas de maneira esporádica, ali pegando um episódio ou outro na televisão, e era isso. Isso com sitcoms de forma geral, né? Eu acho que a única sitcom que eu realmente tinha assistido muito era Chaves e Chapolin, porque, enfim, é o que mais fez sucesso aqui no Brasil. Sim. Mas quando foi na pandemia, agora, quando chegou o HBO Max aqui no Brasil, foi a primeira série que eu peguei pra maratonar com indicação de uma amiga. Eu falei, putz, eu nunca parei pra assistir Friends. Ela, não, assista Friends, vai comentando comigo os episódios e assista depois o especial que saiu. E eu fiz isso, eu maratonei Friends em menos de um mês. Porque... Que legal que ela fez essa assistida guiada contigo, né? Legal. Tipo, ela falou assim, não, vá comentando comigo como é que tá os episódios e tudo mais. E, tipo, eu fui assistindo de maneira descompromissada, comecei ali meio, vamos ver o que vai dar.
A partir de um momento eu tava viciado naquilo, viciado no bom sentido da palavra, né? Tipo, o enredo eu achei tão bom, é um enredo simples, mas eu me importava com aqueles personagens e tudo mais. Isso. Mas assim, eu não tive a mesma experiência das pessoas que acompanharam temporada a temporada na época do lançamento, aquelas pessoas que foram esperando cada episódio saindo em semana. Eu tive Isso, uma experiência mais rápida com aquilo. E claro. mesmo assim, quando chegou o final do seriado, eu achei que foi um final excelente. Mas Excelente, olha aí. mesmo. Que eu sei que a galera. É, tipo, Eu não sou fã de Friends, mas eu sei que a galera diz que as últimas 3 temporadas são meio ruins pra caramba, assim, né? Mas eu nunca vi. é, isso é uma tendência de quase todo seriado que tem, assim, tipo, mais de, sei lá, 6, 7 temporadas, né? Porque parece que chega uma hora que tá no Acaba saco, né? ideia, cara. Acaba ideia. Se você pensar em séries longevas que eu acompanhei, tipo, eu sou cria How I Met Your Mother, né? How I Met Your Mother eu Eu gosto. também, eu gosto também. Adoro How I Met Your Mother. Mas, tipo, aí, pô, você vai. Eu acabei de rever de novo a série. Pô, as 2 últimas temporadas são terríveis, assim, a oitava e a nona são Sim. muito ruins. E você vê que a série vai reciclando as mesmas histórias, assim, sabe? A mesma coisa, um conflito que Uhum. teve do Barney e da Robin, eles meio que reembalam o episódio de novo, sabe? Também. Outra série que também que eu era viciado, eu tava reassistindo agora há pouco tempo, era 24 Horas. Eu era. Essa eu fui até a 8ª temporada, não vi as novas que saíram depois, não. Tem só mais uma, né? Que é de Londres, né? Que é boa a Uhum. de Londres. Se eu tô lembrado, foi legal, e ela é curtinha e tal. O 24 Horas é a mesma coisa, tipo, cara, são 200 episódios. Você imagina, de onde você vai tirar ideia para 200 coisas? Quantas vezes a CTU vai ser derrubada, vai ter uma ameaça terrorista, sabe? Então, assim, é, é, é normal, cara. E você tá falando de obras abertas também, né? A série, ao contrário Sim. de um filme, você tá falando de obra aberta. É uma obra que ela muda a roteirista que está envolvido, ela muda showrunner, né, que é o Uhum. capitão ali do projeto, ela vai receber feedback das pessoas, então isso vai moldar o que a série vai ser. Isso foi Sim. muito parte da minha crítica na época do Game of Thrones, por exemplo. Eu senti que o Game of Thrones, quando ela foi ficando popular, ela começou a virar refém do público. Que é a pior coisa Sim. que você pode fazer em qualquer arte, você ser refém do público, sabe? Porque aí no fim do dia você não tá contando a história que você quer contar, você tá fazendo para agradar. E, E porra. pelo que eu sei do Game of Thrones, eu não li os livros. Mas pelo Uhum. que eu sei, uma hora o conteúdo dos livros acabou. Então eles tiveram que partir para um conteúdo meio que criado ali por eles, talvez com, sei lá, uma supervisão do que mais ou menos aconteceria nos livros dali para frente, mas teve esse problema também, do conteúdo original ter acabado. É mais ou menos, né? Porque existe parte disso, porque quando eles começaram a fazer o Game of Thrones, o Martin achava que ele ia conseguir concluir os 2 últimos livros antes de terminar. Na época que a série lançou, ele estava lançando Dança dos Dragões, foi o 5º livro, né? Ele tem mais 2 para fazer. E, cara, tá aí, já são 12 anos já, né? E ele, Uhum. tipo, Ventos do Inverno, que é o próximo livro, não tá nem pronto de estar concluído. E, cara, eu sou tarado, tô doido pelo próximo livro, não me importa. Quando sair, eu vou ler. Se for sair daqui a um mês, se for daqui a 10 anos, depois daqui a 20 anos, eu vou ler. Então, não importa, lança quando tiver bom, entendeu? Agora, É. no Game of Thrones, eles sabiam alguns storylines de onde a história ia, né? Eu lembro que tinha notícia dessa na época, que eles sentaram com o Martin para saber onde ia o rumo de algumas coisas, só que existe uma questão de efeito borboleta, né? Porque a série tomou caminhos nas primeiras temporadas que desviou muito do que eram os livros. Então, não Uhum. tem como eles seguirem a estrutura do livro, entendeu? Independente de ter Sim. livro ou não. Porque, pô, o 5º livro termina com um possível novo Targaryen aparecendo. Que é o Aegon. É o Aegon o nome dele? É o Egg? Aegon Targaryen. Não, o Jovem Griff. Que é um personagem que nunca apareceu na série. Você tem o Quentin Martell, nunca apareceu na série. A Irene Martell nunca apareceu na série, esse personagem. Lady Stoneheart nunca apareceu na série. Então, você começa a gerar um efeito borboleta que, sabe, não tem como. Então, eu não tenho nenhum medo de que a série deu spoiler do livro. Deu spoiler de algumas coisas, assim, tipo sobre a teoria do Jon Snow ser um Targaryen, sobre alguns mistérios foram revelados e tal. Algumas teorias da internet que eles. Mas, cara, o grosso do livro é muito diferente, cara. É muito diferente do que a série tava fazendo. Mas, principalmente, o que estragou tudo foi que o David Benioff e o D.B. Wise, eles, que eram os showrunners, eles não estavam mais interessados em fazer a série. Simples. Eles correram para terminar a parada, porque, desculpa, se eles falassem que iam fazer mais 5, mais de 10 temporadas de Game of Thrones, eu duvido que a HBO não daria dinheiro, porque a série é um Uhum. sucesso até hoje. Se bem que o Caso do Dragão fez sucesso pra caramba também, né? Mas eles estão
nessa busca, né, do novo Game of Thrones. Todo mundo, né? A Prime Video fez aí o Anéis de Poder, tentando a mesma coisa. Tá todo mundo tentando um novo Game of Thrones. Sim. E foi isso, eles encheram o saco de fazer a série, porque é muito trabalho, né, cara? Você vê qualquer história sobre showrunners de séries, porra, é um trabalho de. Mano, o cara vai trabalhar, sei lá, 12, 14 horas todo dia durante meses, sabe? Você imagina, você tá 10 anos fazendo isso, tem uma hora que tu fala assim, cara, eu não aguento mais essa história, eu não aguento mais isso. E eles, na época, estavam com um projeto de série da HBO, eles estavam com um filme de Star Wars, eles estavam com um monte de coisa pra fazer. Então eles estavam de saco cheio já e doido pra ir pra esses próximos projetos. Correram, cagou, todo mundo criticou o final e eles perderam todos esses projetos que eles estavam envolvidos, todos. Pra você ver, né? Tem muito dessas histórias na indústria, às vezes até mesmo na indústria dos animes, né? Uhum. Não sei se você, com certeza você já deve ter assistido em algum momento Yu Yu Hakusho. Pô, era o meu anime da minha infância, pô, tá brincando. Você lembra do final? Eu lembro que tem um segundo torneio, né? Eu lembro que. Isso. Eu não. Mas o mangá eu não li, né? Então não tem como comparar. Então, é porque assim, basicamente é uma adaptação do mangá, mas, tipo, o que aconteceu foi, por que muita gente critica o último arco de Yu Yu Hakusho? Porque ele é um arco muito corrido. Mas aí você vai entender a história por trás, você vai ver que o autor, que se eu não me engano se chama Togashi, É o ele Yoshihiro já tava de Togashi, eu saco. acho, né? É. Isso. Ele já tava de saco cheio de fazer Yu Yu Hakusho. Ele Pois é. queria simplesmente botar um ponto final naquilo, ele não aguentava, ele queria ir para outro projeto. Isso é Exato. muito comum de acontecer na Exato, cara. indústria. Você para pensar o Eiichiro Oda aí fazendo One Piece há 20 anos. Pô, o cara começou a Nossa, fazer cara. em final dos anos 90, cara. A mesma história, cara, mesma parada, assim, eu acho que para um artista, pô, chega uma hora que tu fala assim, cara, eu preciso me expressar de alguma outra forma, sabe? Eu preciso fazer outra coisa. E você vê vários exemplos de, seja um cineasta que vai fazer um filme completamente diferente, ou um ator que vai fazer um papel completamente diferente, sabe? A Uhum. expressão artística é uma parada que eu sou muito romântico sobre isso, porque é a expressão da alma, na minha opinião, entendeu? Quando Sim. você visualiza algo na tua cabeça e você procura um jeito de materializar isso, trazê-la para o mundo real. Eu não sou um cara religioso, mas é o que eu acredito que é o mais próximo de você se conectar com o divino, assim, sabe? Eu acredito fielmente nisso. Então, quando eu, às vezes, aí você vê que o capitalismo, a indústria, que é importante porque ela é o que permite essas obras Sim. virarem produtos de massa, chegarem no seu público, né? Essas coisas tudo, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma sinergia, né? Como tudo na vida, né? Não dá para você virar só uma coisa Exato. comercial e não dá pra também ser só o artista, né? É o meio do caminho Uhum. das coisas. Então, é, por outro lado, quando eu vejo, voltando a citar o caso do Martin do livro, né? Porque saiu, eu não sei quando sai aqui o podcast, mas saiu de novo a notícia aí que ele tinha falado, escreveu 1.200 páginas do livro novo, e a galera falou, mas peraí, dezembro do ano passado tu falou que também tinha escrito 1.200, assim, tipo, Então tá com 2.400. mas aí ele falou, num post no blog dele, ele falou que ele reescreveu vários capítulos porque ele não tava gostando. Então, tipo assim, cara, deixa o cara trabalhar, cara. Deixa o cara trabalhar. E o cara pode ter tido um bloqueio criativo. E ele já falou sobre esse livro. Cara, o livro é muito grande, eu fui muito ambicioso. Cara, faz parte do processo de criação, cara. Faz parte do processo de criação. Eu acho que a pior coisa, a gente viu, cara, a gente tem exemplos infinitos sobre isso. É a pressão do público pra fazer coisa e não fica bom. Aí sai, é uma Sim. bosta, todo mundo critica. Aí pra quê, sabe? Você tem aí, eu lembro que o Michael Jackson demorou o quê? 7 anos pra lançar um álbum depois que ele lançou o Thriller? Não foi? Até Foi. lançar o Bad são tipo Foi. 7, 8 anos. Porra. Aí tem a Rihanna agora, o último álbum dela foi em 2016. Já tem. Aí a galera, caraca, vai ter música nova, música nova. A Dua Lipa agora lançou um single novo e a galera já tá pressionando. Cadê? Cadê a próxima single? Cadê álbum? Caraca, cara. O Guns N' Roses também. É com Chinese Democracy, né? Que virou até piada Isso. e tal. Cara, é uma coisa Uhum. assim, é uma parada muito predatória, sabe, Alfredo? É muito predatório de consumo, assim, sabe? É tipo, vale, parece eu lembro sempre daqueles dos gafanhotos do Vida de Inseto, sabe? Vai lá, Aham. pega a colheita, calma, produz mais. E aí volta pra criação de conteúdo. Você é criador de conteúdo? Mais vídeo, mais podcast, mais. Caraca, cara, eu nunca vou te satisfazer. Nunca. Eu passei por uma situação curiosa quando eu fiz o meu TCC da faculdade, né? Hum, Porque, mas assim, a pessoa que comentou isso não comentou na maldade, né? Mas foi o seguinte, eu fiz um documentário, no meu TCC da faculdade, sobre quadrinhos nacionais inspirados num super-herói americano, né? uau. E,
E assim, era um projeto de TCC, então obviamente eu passei o ano inteiro trabalhando naquilo. Quando foi no final do ano, foi aprovado o TCC e tudo mais, aí eu disponibilizei o vídeo em formato de estreia no outro canal pessoal que eu tenho no YouTube. Ah. Quando eu fiz isso, né, pô, sei lá, foi um documentário acho que mais de 1 hora, ele veio uma galera comentar, pô, legal, cara, o documentário, quando é que sai o próximo? Eu falei, meu irmão, se tu souber o perrengue que foi pra fazer esse negócio aí, tudo bem, não passei muito apuros com isso. Foi um projeto, meu projeto de TCC foi tranquilo de eu fazer. Mas, tipo, mesmo assim, mas teve um processo de 1 ano inteiro pra produzir aquilo. Quando sai o próximo? Não sei, cara, eu não sei, não tenho planos pra próximos. Cara, são os dois lados, é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, assim, não, cara, é muito grato por ter gente que tá interessada. Isso é Uhum. uma dádiva, sabe? Eu acho que a pior Sim, coisa que existe é a indiferença. Hater não é ruim. O cara que gosta não é ruim. Isso não é ruim. A pior coisa que existe é você ser indiferente. Você fazer uma coisa e ninguém ligar. Você falar uma coisa e ninguém sim. ligar. Isso é a pior parada. Tirando isso de lado, é, 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 é é porque eu acho assim, até para quem não, às vezes não tá envolvido no processo artístico, às vezes tem muita gente que acha que as coisas são fáceis, né, de fazer. Às vezes você Sim, aperta um botão e tá e pronto, sai. sabe? Eu vejo a galera aí, quando vazou aí algumas imagens do GTA 6 agora, o pessoal, nossa, mas porra, a Rockstar tá não sei quantos anos fazendo o jogo e tá feio desse jeito. Fala, meu amigo, mas não tem um botão escrito fazer jogo novo. O cara vai ter que pensar qual é a ideia do jogo, o escopo e o budget. E, a, e essa build que vazou foi uma build bem inicial. Tipo, não tá longe de ser o projeto final. Por isso que tá com Pois aquele é. gráfico mais simples. Pois é. Esse ano tô trabalhando num projeto ainda que eu inventei de contar um pouco a minha jornada aqui no Canadá. E aí eu comecei, ia ser uma coisa super simples, ia ser um vídeo simples, aí comecei a inventar mais ideia, porque é a minha mania. Eu começo a inventar, e daqui a pouco ficou grande demais e eu não consigo fazer, porque eu sou sozinho para fazer o negócio. E aí eu fiquei. São 4 vídeos, né? E eu lancei um só até o momento. Eu demorei um semestre inteiro fazendo vídeo. Aí eu fiquei assim, cara, se você botar no papel, não faz o menor sentido. O tempo gasto, entendeu? Em quantos views que deu e quanto desses views Uhum. viraram dinheiro, sabe? Não faz o menor sentido. E aí, tá, galera, perguntando, cara, cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Tu fica assim, caraca, maluco, eu não queria terminar o ano sem lançar esses vídeos, mas já estamos aí no final de novembro. E é difícil, cara. É muito, muito, muito difícil. Então, é o que eu digo, assim, é o lado. Mais uma vez, você tem que ter o ouvido seletivo que eu tava falando, entendeu? É um Sei. privilégio de ter gente que tá interessada, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo você conseguir se separar disso, né? E falar, não, peraí, eu tenho que ter um momento para mim, o que eu tô fazendo, né? Eu não devo nada para ninguém, né? Eu tô aqui, é a minha expressão, eu tô fazendo isso aqui Uhum. para mim, é o meu pensamento. No teu caso era um TCC, né? É diferente, mas dá para se aplicar, né? Em outros casos, né? É, não, tipo, eu não descarto a possibilidade de fazer uma parte 2. Realmente, porque eu me surpreendi, porque foi uma coisa que eu fiz sem nenhum intuito de, tipo, fazer uma. É claro, a gente faz um trabalho, a gente quer que esse trabalho seja divulgado, quer que esse trabalho seja visto, né? É o Sim. trabalho, basicamente, da nossa vida ali na faculdade, né? Que justifica aqueles 4 anos que a gente passou ali. Só que, tipo, eu não fiz na época nenhum esforço marketing para que chegasse até alguém. Quem fez o marketing, entre aspas, foi a galera que participou, os profissionais, os quadrinistas, né? Olha aí. E aí, quando chegou na hora da estreia, que tava lá, tipo, 30 pessoas assistindo, eu me assustei. Eu Irmão, falo, cara, imagina tu botar essas 30 pessoas na tua frente, assim, numa sala, todo mundo sentado, nossa, escuro, com o teu negócio. Sabe, a gente, com a internet, a gente. É bizarro você pensar na internet, né, nesse sentido, porque a gente tem essas relações parasociais com os criadores de conteúdo que a gente acompanha, a gente tem amizades, entre aspas, com gente que a gente uhum, nunca viu, relações, sabe? É muito bizarro. E a gente perde um pouco a noção das coisas. É por isso hoje em dia que a gente está nesse ponto que a gente não consegue mais se comunicar, né? A gente não consegue mais conversar com as pessoas à nossa volta, a gente está cada vez mais sensível uhum. né, a interferências externas. Você vê aí como a Gen Z agora aí mal se relaciona, né? Não consegue ter relacionamento, porque não sabe fazer isso, não tem esse traquejo ao vivo, né? E a gente perde a noção
do que esses números significam, cara. É exatamente o que você tá falando, cara. Às vezes eu lembro, sei lá, tô conversando com a minha mãe, alguma coisa, eu falo, pô, eu queria que isso aqui tivesse dado. Ela, sei lá, falou de um vídeo meu. Eu falei, pô, mas eu queria que tivesse dado mais view, não sei o que. Ela, sei lá, vou dar aqui um exemplo, sei lá, 10 mil. Ela falou, Ricardo, você imagina 10 mil pessoas sentadas vendo isso? Você tá maluco? Aí eu falo, caraca, você tem total razão. Você tem total razão. Você imagina, não é porcaria, mas porque a internet faz a gente achar isso, né? A gente achar que esses números. É porque é só um pixel na tela, né? É só um pixel na tela, Uhum. mas quando eu recebo imagem de alguém assistindo o que eu tô fazendo na casa delas, é uma sensação muito estranha pra mim, sabia? Porque eu falo, caraca, é de verdade. Tipo, minha voz tá saindo na casa da pessoa. A pessoa tá vendo a minha expressão, sabe? É muito estranho, assim. Eu tô no quarto da pessoa enquanto ela tá me vendo, sabe? É uma loucura isso é muito louco. Mas mas, mais uma vez, a gente não banalizar isso, né? Até porque se a gente deixar a internet, as pessoas na internet, elas vão banalizar isso, entendeu? Isso acontece muito. Você vai ter o teu podcast, não. Porque quantos downloads tem teu podcast? Só isso? Isso é merda. Todo mundo vai te tirar pra merda, entendeu? Todo mundo vai tirar os teus números pra merda. O que você faz pra merda. E fala assim, é merda. É muito difícil você construir uma parada do zero. Criar um público do zero. É muito difícil. Então não é merda. Certo? Não é merda. E ainda mais no meu caso, que assim, não querendo desmerecer ninguém, não é isso. Mas se a gente pega assim, a maior parte desses podcasts que fizeram sucesso recentemente, a gente tá falando dos mesmos casts. Uhum. São pessoas que antes de fazer podcast, elas já tinham uma estabilidade em outro trabalho que elas faziam, em outra parada, outro projeto na internet. Então, tipo, posso citar aqui o Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. O Uhum. Vilela é um cara que passou primeiro o mundo canibal, depois ele foi comediante de stand-up e em ambos ele fez sucesso nessa. Ele construiu a parada dele lá nessas coisas. Então, assim, ele não era um cara que começou um podcast do zero. O podcast era do zero, mas ele já não era, tipo, ele já era uma figura conhecida na internet. Exato. No Exato. meu caso, Aí, ó, pega eu uma sou. coisa, Alfredo. Tu compara ele com, sei lá, o pessoal do Flow, por exemplo, do Podpah. Também. A jornada é diferente, é isso que eu quero dizer. Os outros, eles outros não foram pro mundo canibal, não viraram comediante. Então, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminho. Então, eu dou um exemplo aqui, cara. Eu não tenho vergonha de admitir isso, mas eu vou falar a real. Há muitos anos atrás, quando eu tava fazendo conteúdo nerd com mais frequência, período ali 2015 e tal, 2016. Uhum. Pô, várias vezes eu me comparava com o Omelete, cara, no sentido assim, eu tava ali, ralava pra fazer um vídeo, eu falo, caraca, mas o Omelete já lançou o review deles. Não, eu tenho que lançar o meu review também. Pô, o Omelete já fez esse vídeo que eu tenho que fazer também, entendeu? Sendo que é insanidade você pensar isso. E imaturidade você Uhum. pensar, porque como Ricardo, uma única pessoa, tô me comparando a uma empresa que tem uma equipe, que tem gente Uhum. tem gente pra gravar, tem gente pra fazer o schedule, tem gente que tem uma pessoa que vai fazer o contato com uma. Sabe? É ridículo. E eu tô falando isso, eu gosto de admitir isso, porque é um pensamento estúpido, mas é um pensamento comum da gente achar. De quem faz conteúdo, de pensar desse jeito, entendeu? De se comparar Uhum. A ou B. Você tem os seus seguidores na sua plataforma, no seu canal, no seu podcast, primeira coisa, vai olhar alguém, você vai ver o número da outra pessoa e vai se comparar. É a primeira coisa. Eu falo isso que é a primeira coisa que eu faço. É a primeira coisa que eu faço. E aí, não, peraí, por que eu tô me comparando? Tem nada a ver eu me comparar. A gente tem jornada diferente, caminhos diferentes. Entendeu? Porque Total. você só pode se comparar a você mesmo, cara, com a sua própria jornada, com o que você fez, entendeu? Não dá pra você se comparar com o outro. E, cara, tipo, quando você começa a se comparar com outro, aí você começa a pensar, eu tenho que ser igual àquela pessoa, você pode cair numa seara de, tipo, eu vou. Primeiro, você não conseguir, porque você não vai conseguir ser igual a outra pessoa, cada pessoa é uma só, Uhum. né? E você vai começar a se frustrar com o seu trabalho. Vai começar a se cobrar muito. Vai começar a falar, não, pô, mas isso aqui não ficou bom, então eu tenho que fazer melhor da próxima vez. E aí, tipo, não vai ficar bom na sua cabeça. Aí você vai querer fazer melhor ainda quando você pensar que não, sua cabeça tá toda destruída. E você pensar que o motor do que você está fazendo, que está te motivando a fazer, ele mudou. Você está motivando porque você está postando corrida com uma pessoa que você nem conhece. Você está fazendo conteúdo para número. Você não está fazendo o conteúdo porque você quer se expressar, porque você tem algo a dizer, Uhum. entendeu? E
E é muito. Eu não tô falando isso como se fosse fácil, é muito difícil. Mesmo que você tenha noção Sim? disso, como eu tenho, é difícil às vezes você percorrer. Eu digo, ano passado mesmo, eu já tenho alguns anos que eu já tô querendo mudar o direcionamento do meu conteúdo. Já tem alguns anos que eu tô querendo fazer isso. Uhum. E sempre dá um receio, entendeu? Sempre vira assim, pô, mas caraca, o pessoal quer ver você falando da Marvel, quer ver eu fazendo o react do trailer, quer ver. Sabe? Aí tu fica. Aí tu acaba voltando. Pô, aí você vai tentar fazer uma outra coisa e não dá tanta audiência quanto você falar da Marvel. Uhum. Aí tu, não, eu tenho que fazer mais Marvel. Só que você. O ponto é, você tá dando chance daquele conteúdo novo, daquele novo direcionamento germinar, entendeu? É tipo igual uma plantinha, você tá botando a semente ali e você regou, né? É igual o campo do como era o Field of Dreams lá do Kevin Costner, entendeu? Você tem que, se você construir, eles virão. Se você quer mudar o direcionamento que você tá fazendo, você primeiro tem que começar a fazer esse conteúdo e, né, Uhum. esperar que as pessoas descubram esse conteúdo e entendam isso, saca? Sim. Então, é um pouco exercício de paciência, de você conseguir, né, mudar o seu caminho e aceitar o fato de que vai ter gente, não importa quantos anos se passem, que elas vão continuar pedindo aquele mesmo conteúdo que foi o que elas curtiram fazer. Então, até hoje, eu recebo mensagem de gente querendo que eu faça live do Casa do Dragão. Eu não quero fazer live da Casa do Dragão. Não quero fazer. Não tô afim, cara. Eu quero fazer outra coisa. Não, Ricardo, mas faz o react do trailer. Ah, o react do trailer era tão legal, eu adorava fazer. Mano, é legal, é divertido, mas eu não quero mais fazer. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero usar esse tempo pra fazer outra coisa agora. E me desafiar de uma outra forma, sabe? Então é meio que você ficar em paz com isso. E com esses aspectos da Sim. coisa pública, entendeu? E a galera às vezes não entende que se te forçar a fazer uma parada só porque ela achava legal, aquele conteúdo pode não sair tão legal quanto ela esperava, né? Porque o criador não tá 100% com vontade de fazer aquilo. Exato. E eu acho que você. Assim, o que leva as pessoas a fazerem conteúdo na internet é muito diferente de cada uma, né? Não, e, tipo, tem o caso também que algumas têm o YouTube como trabalho principal também. Pois é. Então, essas acabam se obrigando a fazer esse tipo de coisa mesmo. E é Pois é. perfeitamente compreensível. E é difícil, imagina, tu ganha pão ali, tu, caraca, como é que eu vou fazer e tal. Mas eu acho a pior coisa você ser refém do conteúdo, você ser refém do seu público, né? Se você virou refém do seu público, é aquela coisa que eu tô falando. Eu sou artista, eu me considero como artista, minha maneira de pensar, as coisas que eu gosto de fazer e tal. E, Uhum. e eu deixei esse lado de artista muito pro lado por causa da internet, entendeu? De ficar fazendo o conteúdo que as pessoas esperam. E eu falei, não, eu preciso pisar no, né, puxar o freio de mão mesmo. E Sim. não, tem que abraçar o outro lado mesmo e fazer algo que a pessoa talvez não está esperando que eu vou fazer, entendeu? Então, esse ano eu mudei, eu não fiz tanto vídeo esse ano, tanta coisa, eu quero voltar agora em 2024 com força total e tal, mais dedicado, mas esse ano, os vídeos que eu fiz foram. Pelo menos eu vejo dessa forma. Espero que as pessoas que consomem, elas vejam dessa forma também. Uhum. Mas foi muito de experimentação, entendeu? De tentar fazer vídeos que misturam gênero. Então, por que eu tenho que fazer um vídeo de react, um vídeo de vlog, um vídeo disso? Por que o vídeo não pode ter tudo ao mesmo tempo? Sabe? Sim. Então, eu fui tentando fazer esses vídeos que às vezes vai misturar um unboxing aqui, aí vai ter um gameplay aqui, aí vai ter um. E é isso, cara. E aí vai um caos, assim. Por que não? Quem disse que não? Se você tem a ideia e o conteúdo é seu, você que manda, cara. Essa E que não é é a nem verdade. isso, e não é nem isso, cara. As pessoas não sabem o que elas querem. Se você dizer e falar assim, você Uhum. quer isso aqui? Ou você quer isso aqui? Né? As pessoas não sabem. Primeiro, se você der escolha, é pior ainda, né? Aí que as pessoas menos sabem ainda. Então é mais fácil falar assim, ó, meu amigo, espera, quando você vê, aí você consome, e aí você omite uma opinião, entendeu? Porque se eu te falar antes e falar assim, ó, não, eu vou parar de fazer o conteúdo aí da Marvel e vou falar sobre, sei lá, espiritualidade ou sobre lifestyle, a pessoa vai falar, não, Ricardo, volta a fazer aquilo lá que é aquilo que eu gosto. Não, 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 não. Uhum. Enquanto você fala assim, não, deixa eu fazer. Aí você olha e você assiste. Aí você me diz se você gosta ou não. Se você não gostar, tudo bem também, tem fases. Né? Você não precisa gostar. Sim. Você não precisa acompanhar meu conteúdo para sempre. Você pode ir acompanhando outra pessoa. Depois vai entrar uma galera que não me conhece e que talvez vai me conhecer a partir de agora por esse conteúdo novo. E nem vai saber conhecer do lado do Ricardo que fala do Território Nerd, entendeu? Da mesma forma que muita gente que me Uhum. conhecia do Território Nerd não me conhecia da época do blog, onde eu falava de Lost, entendeu? E é normal, cara. São as fases da vida.
Até porque falar de Marvel hoje em dia tá meio complicado, né? Porque tá muito chato. A Marvel tá numa situação que, olha, tá. Eu tentei assistir algumas coisas que saiu da Marvel recentemente, pós-Ultimato, né? Eu vou dizer, Uhum. tá complicado acompanhar, tá complicado ser fã. Pra É. quem ela conseguiu tirar um cara que saiu, tipo, todo eufórico dos cinemas lá em 2019 pra um cara que tá, tipo, completamente desinteressado com o que vem aí pela frente. Com exceção aí Guardiões da Galáxia Aham. 3, o que saiu da Marvel aí que eu pude assistir, que eu não assisti tudo também, porque depois que também virou série, ficou meio que impossível de eu acompanhar tudo. Uhum. Mas o que eu Mas é que vi, é cara, fácil, foi né? terrível. É fácil falar de coisa boa, né? É fácil falar de coisa do que é o divertido, né? Às vezes o difícil é você estar ali fazendo conteúdo quando, sei lá, não tá tão popular assim, né? Aí é que é o Uhum. complicado, né? Aí você vai para uma outra vertente, que é essa tendência de falar mal também. Porque dá audiência, porque tá essa. Dá. Aí você fala assim, aí se você quiser fazer uma coisa que é um pouco. Não, peraí, gente, vamos olhar aqui friamente a situação, vamos analisar, vamos pensar e tal. Não, 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 você tá passando pano. Então, Ah. eu acho, a minha impressão é que a internet ela força a gente a se colocar a gente dentro de caixinhas, ela força a Uhum. gente a ser isso. Hoje em dia, você criar conteúdo é muito difícil se você não entrar numa caixinha. E Sim. basta ver, se você entrar uma pessoa que bomba em TikTok, ou bomba em Reels, ou o que seja, ela vai ter sei lá, ela faz uma coisa que deu certo, ela faz 20 mil daquela mesma coisa. Uhum. Exatamente igual, saca? E o algoritmo, eles. Ah, não, eu já entendi. O seu conteúdo é esse aqui, eu vou apresentar esse seu conteúdo para essa galera aqui, e é isso. Agora, se você faz uma coisa que não se encaixa num padrão, eu digo, não tem um. Não é uma coisa quase de fábrica, entendeu? Ela não sai ali, é o mesmo, igualzinho sempre. O algoritmo ele ele fica meio maluco, né? Ele não sabe o que fazer. Então, tô te contando essa coisa de eu ir para esse outro direcionamento do canal, e direto eu recebo comentário de gente falar, o YouTube não me mostra mais teus vídeos. Aí eu falo, tá vendo? Aí eu tenho certeza que se eu fizer o conteúdo da Marvel, do sei que, o react do trailer, ele vai mostrar, com certeza. Mas o outro ele não mostra. Então, eu acho que a rede social, ela incentiva a gente tá, né, dentro de uma caixinha, de um template, e as opiniões precisam estar encaixadas nisso, né? Elas precisam estar dentro Sim. desses, né, os comentários, é tudo igual. Eu dei uma cansada boa de internet, de podcast, de canais que eu acompanhava, porque é isso, eu ficava assim, será que essa opinião é genuína mesmo? Será que eu tô ouvindo alguém falando que ela Uhum. realmente pensa? Isso é uma coisa para se encaixar num template, entendeu? Para ela se encaixar numa fórmula, sabe? E aí quando você entra na parte de cultura nerd, então, aí é pior ainda, aí ficou pior ainda, sabe? Hoje em dia é bizarro, é bizarro. O nerd era uma coisa que era zoada, depois foi celebrada ali em 2010, e aí virou talvez um pior do que existe hoje na internet, né? Coisa que eu presto atenção atualmente aí na internet, que é um dos motivos que me faz não ser tão ativo comentando, principalmente dando a nossa opinião sobre determinadas coisas. Eu tenho muito medo de dar opinião em redes sociais hoje em dia, né? Não que eu não penso nada cabuloso, nem nada do tipo. É que às vezes a gente tem um certo receio de ser mal interpretado e de repente, sei lá, alguém lá vê aquilo que você falou e sabe-se lá que reação aquela pessoa vai ter, né? Aham. Então, tipo, criou-se, não é que criou-se, o pessoal fala muito hoje em dia sobre a questão da política na cultura nerd, que Uhum. existe, ela tá lá, e eu não, tipo, não nego que ela existe. Eu sei que existem mensagens políticas associadas em tudo que a gente consome, seja filmes, séries ou videogames. Uhum. Só que, assim, nem sempre eu estou disposto a trabalhar aquela opinião política, aquela mensagem política. Às vezes eu só estou assistindo algo porque eu quero me divertir, sabe? Sim. E se você for muito assim pro lado mais extremista da coisa, e a gente às vezes vê isso, às vezes até de pessoas que a gente acompanha, de pessoas Uhum. que estão, de certa forma, próximas da gente. É, eu citei Friends agora no começo do podcast. Vai ter gente que vai, de alguma maneira, criminalizar o fato de você ainda gostar de Friends. É, porque é o lance que eu te falei disso, de você buscar uma coisa pra você falar mal, sabe? Porque isso tá te dando alguma Sim. validação pelas pessoas à tua volta e tal. É,
Cara, eu acho assim, nesse ponto que você tá falando, eu concordo 100% contigo. Acho que nem tudo você precisa racional, né, racionalizar ou politizar em cima, o que seja. Só que assim, eu sempre pego a situação, há uns anos atrás, principalmente na época lá que tava muito aquela coisa Marvel versus DC e tal, que aí vinha, Uhum. eu recebia muito comentário, que era assim, nossa, mas o cara não pode ir pro cinema, ver só o filme e ficar de boa. Eu falo, meu amigo, sim, posso. E você também pode, Pode. mas por que então você tá vindo na internet e procurando vídeo de alguém falando sobre o filme? É um É. contrassenso, entendeu? Você procurou isso, aí você achou isso, aí você tá me atacando por uma coisa que você procurou. Eu não te obriguei a ver o vídeo. Eu não entrei na tua casa e dei play e fiz laranja mecânica, abri teus olhos pra ficar olhando o vídeo. Eu não fiz isso. Você deu play, você escolheu dar o play. Então, assim, é, é aquela coisa. Eu posso tô com a vontade de falar. Se você não quiser ouvir, você não é obrigado a ouvir. Agora, não adianta Uhum. você dar play e ouvir e depois me criticar porque eu tô falando, entendeu? Porque é o que você falou, essa coisa de opinião na internet é muito complicado, porque não existe como você ganhar disso, entendeu? Não existe como você controlar a percepção das pessoas. Isso não existe isso na tua vida e não existe isso na internet, principalmente. Sim. Então, e eu tive uma grande lição ano passado sobre isso, entendeu? De tipo, você tem que simplesmente meio que ligar um foda-se, assim. Falou, cara, você acha o que você Ah, quiser achar, você interpreta o que você quiser interpretar, entendeu? Agora, você não pode chegar e querer me apontar o dedo e dizer que eu não posso refletir sobre as coisas que eu acompanho, sobre o que eu tô vendo. Porque eu sempre fiz isso. Foi para isso que eu comecei a. Cara, por que eu comecei a fazer blog? Eu comecei a fazer blog porque eu via um filme e eu tinha pensamentos, eu queria uhum. botar esse pensamento para fora. Eu não tinha, os meus amigos não queriam conversar sobre isso. Eles não queriam ficar falando sobre o filme depois que a gente saiu da sessão. Eles queriam ver o filme e, vamos comer o McDonald's e acabou, entendeu? Tudo bem. Sim. Então, para isso eu fiz o blog, para eu poder fazer isso. E aí veio o canal, veio podcast, tudo foi puxando uma coisa, porque eu gosto de conversar sobre essas coisas. Então, eu meio que nunca, eu não vejo eu parando de fazer conteúdo, publicando coisas, porque eu gosto disso, entendeu? Eu gosto de expor pensamentos e ideias. Eu não tô falando que meu pensamento vai estar sempre, é o correto sempre, ou todo mundo tem que concordar. Não, não. Mas o que eu falei para você? O importante é não ter indiferença. Mesmo que a pessoa veja lá e fique puta e não sei o quê, e me xingue de. Beleza, cara. Se você tá dando tanta valor na minha opinião assim, eu tenho que me sentir lisonjeado, que você tá se importando tanto com a minha opinião, com a opinião de uma pessoa que você nunca viu na sua vida. E nem nunca vai ver, sabe? Eu não entendo também essa coisa da galera, tipo, elas gostaram muito de algo. E aí ela vai até o seu conteúdo, dando um exemplo aqui, ela vai até o seu conteúdo, vê que você não curtiu aquilo tanto, Uhum. e pra ela isso muda alguma coisa, sabe? Pois Tipo, é. será que precisa mesmo o Ricardo ter curtido aquilo pra eu continuar gostando daquilo? Eu Pois é. lembro, sabe quando a Netflix estava fazendo aquelas séries do Demolidor, Sim. Jessica Jones, e aí saiu aquela série Defensores, Lembro, que era horrível. que reunia. Então, eu gostei daquela série. Aham. E eu lembro que na época eu fui ver o seu review e você, tipo, criticou Odiei. bastante a série. Você odiou a série. Aham. Tipo, o que, que eu fiz? Eu deixei a curtida no seu vídeo e continuei achando legal. Não, tipo, eu não preciso. Tipo, eu não precisei que você gostasse da série pra eu não gostar do seu vídeo. Tipo, legal, você deu um ponto de vista que eu respeito. É isso. Pois é, e eu acho que esse é o caminho. Quantas vezes eu já recebi comentários tipo assim, ah, não, aqui você mandou muito bem, concordei com tudo que você falou. Eu falo, meu amigo, eu não tô fazendo meu vídeo pra você concordar, entendeu? Ah, eu mandei bem aqui porque você concordou. Então, tipo, naquele outro ali que eu fiz análise e foi contra o que você achou, eu mandei mal. Eu tô completamente maluco. Saca, não, Uhum. não é assim que funciona. Cara, eu nunca esqueço a situação de um marido de uma criadora de conteúdo que eu conhecia na época e tal. Ela nem é mais criadora de conteúdo e eles nem estão mais casados. Mas, cara, o cara, ele vira o meu hater por causa de DC, porque eu, Putz. porque eu falei mal do Batman vs Superman, assim, o cara já adulto, sabe? Adulto, Uhum. casado, fala, irmão, e ele queria meio que comprar briga comigo, assim, que fala assim, cara, tu tá lutando contra o vento aqui, eu não vou brigar com você, entendeu? Não vai acontecer. Cara, mas você vê que tem uma galera que não muda o disco. Até hoje, mesmo eu já nem fazendo mais tanto conteúdo sobre Marvel DC assim, nossa, ainda vem. Ai, mas por que Marvel? Eu falo, caraca, irmão, tu travou em 2016, brother? Sério? Ainda tá nessa? Puta merda, sabe? Pelo amor de Deus. A galera, tipo, eu acho que se falar mal da mãe dessa galera, eles não se ofendem tanto como falar mal do conteúdo deles, cara. Zero. Do... Zero, 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 zero. Porque vira.
vira clubismo, né? Vira time de futebol, né? Vira. E a gente existe. Tinha até um livro que eu tava na minha lista que eu ia comprar, que ele falava sobre isso, que era Why We Are Polarized, né? Por que, que a gente se polariza, né? Porque a gente Uhum. tem isso de se formar em grupo e é o Friends versus How I Met Your Mother, é o Marvel versus DC, é o Xbox versus Sim. PlayStation, é o whatever, entendeu? E tipo Nunca assim, pode os dois. cara, tipo, você pode criticar o que isso aqui e aquilo ali, aí você traz pra política isso também. Não, é esse candidato, é aquele Ah, candidato, é isso, é aquilo aqui. Aí tu fala, cara, se se você entra nessa onda, eu acho que você perde o debate, perde a coisa de você ouvir o pensamento do outro, sabe? E para mim esse ano e para agora eu meio que quis mudar isso na minha vida, sabe? Eu quero estar mais próximo de gente que pensa diferente de mim, eu quero estar mais próximo de gente que talvez vai falar coisa que eu não vou concordar, mas eu quero uhum. ouvir, entendeu? Quero ouvir, quero entender, quero prestar atenção. Fala, cara, porque eu não quero estar de gente do meu lado que vai simplesmente ecoar o que eu tô falando. Porque nesse fim do dia, o que, que você tá aprendendo? O que, que você tá evoluindo, entendeu? Se com as minhas aspirações como artista, as coisas que eu quero fazer, livro que eu quero escrever, documentário que eu quero fazer, eu preciso estar imerso no desconforto, entendeu? Porque a arte vem daí, a arte vem do desconforto. Você nunca vai fazer Uhum. arte se você tá bem, se sua vida tá maravilhosa, se você não tem conflito. Então, para você fazer arte, arte tem que doer mesmo. Você tem que estar com transtorno, tem que estar com depressão, tem que estar com ansiedade, tem que estar triste. É isso. É daí que vai a arte. Por que que as músicas românticas vêm de onde? A música romântica vem do coração partido, cara. Não vem do. Ai, nossa, nosso amor é maravilhoso. A gente viaja, a gente é o casal mais perfeito. Não existe o amor, é isso. Não, você me deixou e eu fiquei arrasado. Porque assim, sabe por que é isso? Porque a gente, nós, seres humanos, a gente se conecta dessa forma. A gente se conecta na dor. Quando eu tive uma tristeza na minha vida, eu perdi alguém, um familiar que era muito importante para mim. Aí você também teve uma situação dessa. Independente de quem a gente for, a gente vai se conectar nisso, entendeu? Porque a gente Sim. entende que essa dor é inerente a qualquer ser humano, sabe? É a forma que a gente se conecta um com o outro. É por aí. Às vezes, às vezes acontece até de uma situação, o cara fez algo, uma obra, seja uma música, um filme, às vezes com uma inspiração de algo que aconteceu com ele, e com você aconteceu uma parada totalmente diferente, mas que também te causou um sofrimento. E aí, mesmo que sejam diferentes, vocês ainda conseguem se conversarem. Você ainda se identifica com a música. Ela conversa contigo também ao mesmo tempo. É muito louco isso aí. Eu falo, É, quando eu trago artistas pra cá, músicos, essas coisas, eu costumo falar isso pra eles também. É, cara, e é engraçado porque eu tava te contando desse projeto que eu tô fazendo, né, essa série de vídeos, né, sobre a minha jornada, e para mim foi muito difícil fazer esses vídeos, né, primeiro porque era um momento que eu não tava querendo muito me expor na internet, por esses próprios momentos que você tá falando, de você ser atacado, né, de quando você se Sim. expõe, né, é muito difícil, né, você porra, pra alguém te machucar é muito mais fácil. Então, era um momento que eu não queria compartilhar minha vida, e no outro ponto era essa coisa de não ver valor nisso. Eu falava, por que, que eu vou compartilhar minha vida? Por que, que a minha vida é interessante para alguém saber? A gente vê tanta futilidade na internet, das pessoas fazendo reality shows das vidas delas e tal, e tu fica assim, cara, eu não quero fazer parte disso, entendeu? O que, que tem eu para acrescentar nessa história? Então, Uhum. foi um processo não só de fazer o vídeo, né? Não só de pensar como eu ia fazer o vídeo em si, né? De gravar, o que, que seria o roteiro e tal, mas de superar essas coisas do pessoal mesmo, entendeu? Então, quando né, eu tive essa jornada de conseguir chegar em paz com isso, falar, não, existe valor no que eu tô falando, eu tô com. Não é Paris Hilton aqui, entendeu? Não é tipo. Não, eu Sim. até pensei nela, falei, cara, se a Paris Hilton tá fazendo um documentário sobre ela, tá fazendo um livro de memória sobre ela. Eu falo, gente, o que, que a Paris Hilton, cara, a mina, o que tem a ver, cara? Tá fazendo um negócio desse? E aí eu Nem virei, o Justin Bieber lá na época que acho que fez um filme dele, alguma coisa do tipo. porra, caraca, tem vários, até tu tem aqueles, tem de boy band que até não existem mais. Eu falo, caraca. Enfim, aí eu virei e falei assim, cara, desculpa, tem valor no que eu quero fazer, eu tô fazendo isso aqui, não é só por ego, eu não tô querendo, ai, minha vida é maravilhosa. Não, eu quero contar uma história, eu quero contar uma parada. E aí, e foi muito legal quando o feedback dessa primeira parte, porque teve muita gente que falou assim, cara, eu também ou sou imigrante, ou passei por uma situação parecida, mudando de cidade dentro do Brasil. Eu não mudei de país, mas eu mudei de cidade, e isso para mim já foi um Sim, choque. E eu me muda. conectei com muita das coisas que você falou. Eu fiquei assim, cara, foi muito, esses feedbacks assim foram enriquecedores, sabe, Alfredo? Porque
Porque tu fala assim, caraca, é que você vê a magia do negócio, entendeu? Eu tava com muito receio de expor a minha vida, até porque falar, pô, falar do Canadá, aí a pessoa fala, pô, nossa, grande merda, tô cheio de problema aqui no Rio de Janeiro, assalto aqui, onda de calor, não tem luz, o que eu tô me importando com o que você tá vivendo aí no país do primeiro mundo? Ah, nossa, que grande sofrimento, sabe? Mas quando eu consegui, como eu não foquei nisso, e foquei justamente na jornada humana, pessoal, Uhum. e aí que a pessoa, entendeu? Chegou no que é o negócio, que é o que eu tô te falando da música, falando dos filmes, o que seja. A gente é interessado por outros seres humanos, a gente é interessado por outras histórias, a gente se conecta com isso, entendeu? E aí foi com o momento que eu consegui botar essa primeira parte do vídeo pra fora, entendeu? Quando eu cheguei nessa jornada, eu falei, não, ok, eu consigo ver um valor sobre isso. E agora eu tô fazendo a parte 2 e tá sendo mais fácil, entendeu? Porque agora eu já meio que tenho essas ferramentas, eu falo, não é ai, como o Canadá é lindo, ai, que não sei o que. Não, não é isso que eu quero mostrar. Não é que, o que eu tô contando pode ser se passar em qualquer país, pode se passar em qualquer lugar, entendeu? É a jornada da gente. Na faculdade, a gente tinha aula de técnica de escrita de texto, né? Uhum, E o professor ele falou uma coisa que me lembrou muito o que você está fazendo, que é o seguinte: você trazer a pessoa, o leitor ou seu espectador, para aquela situação que está sendo passada ali. Então, uhum, por exemplo, o cara escreve um livro e ele vai falar do sofrimento dele numa montanha nevando, onde, tipo, sei lá, o pé dele afunda na neve, alguma coisa do tipo. E ele está sofrendo ali com frio. No Brasil, a gente não tem neve. Só que você pode trazer facilmente esse sofrimento pro cara que tá no afargo do sertão. E é o exato. calor, é o completamente oposto. Mas se você for parar, é um sofrimento. E é um sofrimento, digamos que parecido. Não é É, equivalente, porque estamos falando de frio e calor diferentes, mas o sofrimento tá lá. é. E ainda existe. Assim, primeiro, no fim do dia, a gente sabe o que é frio, né? Não precisa saber exatamente o que é um frio extremo ou neve para eu conseguir ter que imaginar, né? Porque a gente sabe o que é. Sim. Porque no fim do dia, quando ser humano, nossas sensações são muito parecidas, né? Mas mais do que isso, cara, é também a questão do escapismo, né? A questão de você tirar o olho do seu próprio umbigo e ficar só focado na tua Uhum. realidade, nas tuas coisas, e você olhar o mundo, né? Você vê outras pessoas, você vê outras realidades, sabe? E se desconectar um pouco do mundo onde você tá. Beleza, você tá lendo uma história às vezes que é um sofrimento, que é uma jornada e tal. Show, mas é num outro ambiente, entendeu? É num outro Uhum. cenário, é num mundo que talvez o leitor ou o espectador, quem tá vendo, nunca vai ir. Ela nunca vai pisar naquele lugar. Então foi um pouco o ponto também de fazer esses vídeos. Foi tipo, eu sempre fui muito receoso de mostrar minha vida aqui no Canadá e de mostrar as coisas. Minha mãe sempre falava, não, você tem que fazer vídeo, as pessoas têm interesse, têm interesse. Ela sempre falou isso, desde que eu cheguei aqui. E eu falava, não, mas não sei se eu quero, não quero expor. Eu falo sobre filme, série, né? Não é sobre mim. E aí, quando eu também pensei nesse aspecto que você está falando, eu falei, pô, é uma oportunidade de eu ser um conduíte, né, de eu ser um transmissor, de mostrar uma coisa que a pessoa, talvez no Brasil, lá, ela nunca vai ver. Ela nunca vai ter chance de Sim. sair do Brasil, entendeu? Ela nunca vai ter chance de sair da cidade dela ou do bairro dela. Então, ela consegue. Você consegue sonhar, que é a grande magia da arte, né? Você olhar uma pintura e você imaginar uma outra coisa. Você ouvir uma música e você se desconectar de quem você é e você se conectar com outra alma, sabe? A alma de quem escreveu aquilo ali. Então, eu falei que eu sou meio, né, artista apaixonado, é isso aí, ó. Você tá... exatamente isso. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E essa mudança de visão do seu canal tem a ver também com a mudança do nome, que era Território Nerd e hoje se chama Ricardo Rente? É porque agora é algo mais pessoal ainda? Sem dúvida. Eu comecei esse processo de trocar o nome já tem alguns anos. Eu comecei bem pouquinho, comecei a trocar nas redes sociais. Aí o canal eu acho que eu troquei em 2019, talvez, 2019, 2020, 2019 eu acho. Eu comecei bem moderado, assim, e tal. É, um, mas no meu caso, acho que vi uma situação muito de autodepreciação mesmo, assim, sabe? De meio de não ver valor em mim mesmo, de não ver valor em quem eu sou. Um amigo meu que me falou isso, sabe? Que ele acompanhou quando eu criei o canal, e na época eu chamava de Cala a Boca Ricardo, o Eu nome. lembro. E ele falou assim, pô, mas é muito autodepreciativo. Ele falou isso há pouco tempo, né?
Pô, por que você tem que calar a boca, né? E por que eu pensei esse nome na época? Pô, era um sistema de defesa, sabe? É um sistema de defesa que eu criei quando eu era adolescente, assim, de tipo, se eu me zoo, eu tiro de você a tua arma, entendeu? Não tem como Sim. você me atacar se eu já tô me zoando, sabe? E então, meio que eu levei isso pra vida adulta e foi isso. Quando eu comecei quando eu criei, eu falei, vou dar opinião. Então, o título do vídeo é isso. Que o cara não vai poder me zoar, não vai poder falar pra eu calar a boca ou fazer isso aqui, porque eu mesmo já tô falando, sabe? Então, como eu tô falando, sempre o conteúdo foi outra coisa, né? O foco do conteúdo era o filme, a série, o jogo, o livro, né? Não era Ricardo, não era eu, nunca. E aí, aos poucos, eu fui mostrando um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco mais e tal. E aí foi isso. Aí até uma hora que eu resolvi virar a chave mesmo. Essa virada já era para ter acontecido há mais tempo, mas aconteceu esse ano e tal, que aí realmente eu mudei. A capa do canal tá com meu nome, tem uma foto de Vancouver no fundo, tem meu logo agora, meu símbolozinho do RR, que eu tenho grandes planos, cara. Eu quero botar isso em camisa, eu quero botar isso em boné, eu quero, sabe, eu quero criar uma marquinha mesmo, que as pessoas se identifiquem de alguma forma, entendeu? E vejam o Ricardo Rente Marca cara, como isso aqui que vocês estão vendo aqui nesse podcast, sabe? Como uma pessoa que é apaixonada pelas coisas, que gosta de ver a vida de uma forma romântica, porque eu acho que a gente precisa disso, cara. A gente tá cada vez mais cínico, tá cada vez mais frio, tá cada vez mais desconectado, e agora com mais machine learning, AI, vai ficar pior isso, cara. Vai ficar muito pior. Da gente não saber mais o que é verdade, o que é mentira, se a notícia que a gente tá vendo é falsa ou não, né? A gente já tem isso, né? A gente viu isso na pandemia direto, né? Vai ficar muito pior agora. Então, eu quero que a minha marca, que o nome, traga um pouco esses sentimentos, né? Que seja um respiro da pessoa na internet, sabe? Enquanto ela tá vendo tanto esse ruído, esse barulho o tempo todo, eu quero que ela pense no Ricardo Rente, pense no meu nome como um pouco de paz, assim, como meio uma massagem mental, sabe? Então, meio que isso pautou as cores que eu escolhi agora. Eu tô usando branco como a cor primária, né? Eu sempre usei muito cores mais escuras, mais preto e tal, grunge, né? Tinha um visual mais agressivo, assim. E não, eu quero que seja uma coisa mais convidativa e mais poética, sabe? Entendi. E você é um cara que na sua jornada você já passou por muitos perrengues, né? Inclusive, você teve que abandonar um canal de quase 30 mil inscritos, de 30 mil inscritos aí no meio do caminho para começar tudo do zero, né? Tinha 30 mil? Eu achava que ele tinha até mais, não? Não lembro, tinha mais, não? Eu não, 30? eu Não olhei lembro. bom, não é fácil de conferir. Não, Deixa eu colocar aqui. deve ter Tem, sido isso. Foi, Vitória aconteceu. Nerd. Aconteceu. Tá aqui. 48 mil inscritos. É. Na verdade, 48 mil. É porque aqui o YouTube tá meio bugado aqui. Por um lado tem. Ele mostra um vídeo aqui com uma. Não, tá aqui. 30,8 mil inscritos. Aí, ó. Tava certo. Foi. Cara, foi muita coisa. Foi esse daí, quando o canal teve o bug do AdSense, que eu tive que criar um canal novo. Lutei pra não ter que fazer isso. Até que chegou uma hora que você fala, e aí? Whatever, tem que fazer um novo, entendeu? Quando meu canal foi hackeado, quando. Cara, um monte de coisa, sabe? Quando você é cancelado online, é uma porrada atrás de porrada, cara. Mas eu gosto sempre de usar aquela frase do Rock, que eu falo sempre, que né, não é o quanto forte você consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar e continuar lutando. E o meu lema de vida é meio esse, entendeu? Porque tudo que eu conquistei na minha vida foi assim. Nada na minha vida foi me dado de mão beijada, entendeu? Nada, 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 nada. Eu fui o primeiro da minha família a conseguir ir para a faculdade. Eu fui o primeiro da minha família a aprender a falar inglês. Eu sou o único da minha família que mora fora do país. Sou o único, sabe? Então, e o meu canal eu construí do zero. Do zero. Tinha um seguidor, dois, três. Foi assim, sabe? Não teve nenhum gente famosa que veio e indicou meu canal. Falou, acompanha aí. Sim. Nunca teve isso. Nunca teve. Meu crescimento sempre foi bem lentinho. Foi sempre meio uma formiguinha mesmo, sabe? E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. De novo, a gente cita aí o negócio da jornada, entendeu? De cada um. Então, eu não posso me comparar com outro criador de conteúdo, às vezes, que vai ter certos privilégios e vantagens na vida dele. Beleza, sabe? Não, tem gente que não tem. Tem gente que tem menos do que eu tenho. Então, a gente faz o melhor que a gente pode com o que nos é dado. Já falava Gandalf aí lá no Senhor dos Anéis. Exatamente, cara. E hoje, você até comentou um pouco sobre isso agora há pouco, né? Mas o que você diria que são os principais desafios que um criador de conteúdo hoje, principalmente no seu caso, enfrenta para
poder continuar produzindo a sua arte? Cara, são vários aspectos, né? Eu acho que tem um aspecto mais objetivo, que foi justamente esse cancelamento ano passado, tipo, que teve um baque na minha audiência, teve um baque. Por que te cancelaram? Não vale muito entrar em detalhe, mas era uma análise. Eu tava analisando um filme, como eu sempre faço, e aí faltou um pouco de contexto no que eu tava falando e quiseram pintar uma imagem do que não era verdade, entendeu? Nossa. E muitas pessoas que já não me odiavam se aproveitaram disso, entendeu? Criadores de conteúdo Uhum. grande se aproveitaram disso, sabe? Justamente para alimentar essa coisa da revolta recreativa que eu comentei antes aqui, sabe? Então, mas enfim, deixa pra lá. Se já passou, já foi. Mas sim, tem uma questão dessa de você se reconstruir de novo, né? Não só acho que questão de audiência, de quem se foi e tal, ou de marcas, ou o que seja, mas de você mesmo voltar a ter o ímpeto de você se expor e de você falar, né, as coisas, né? E acho que essa é a parada que é mais assustadora, assim, porque quem gosta do que você faz não fala, entendeu? Quem gosta, quem te acompanha, as pessoas não comentam. Quem fala é sempre quem não gosta. O hater é muito mais engajado do que quem gosta do que você faz. Então tem esse aspecto, né? Esse aspecto mais objetivo, direto, assim. E aí tem um aspecto mais subjetivo, que é justamente a questão de conseguir balancear de novo vida, né? A vida pessoal, minha carreira, meu trabalho que eu tenho no dia a dia com criação de conteúdo na internet. Eu não tô ficando mais jovem, então eu não tenho mais a mesma energia como eu tinha mais novo, quando eu tinha 20 anos, que eu conseguia trabalhar 8 horas, pegar 2 horas de trânsito, chegar em casa e ainda fazer vídeo. Não tem mais como, sabe? Mas eu quero, hoje em dia, o que eu quero fazer é ter uma relação saudável com isso, sabe? Estar mais presente na criação de conteúdo, porque não tem jeito, você precisa ser consistente para a sua coisa crescer, não tem como. O meu canal, ele atingiu ele deu uma estagnada, já tem muito tempo, porque eu não consegui mais ser mais constante, né? Por causa da vida aqui, né? Que como imigrante é muito difícil, então quando eu passei dos 100 mil, para eu conseguir estar constante ali toda semana fazendo vídeo, ficou muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Então, mas eu quero voltar a fazer isso. Não precisa ser toda semana, mas que seja constante, entendeu? Que você crie uma rotina com as pessoas que estão te assistindo, da mesma forma que a pessoa assiste o Friends, entendeu? Ela sabe que vai ter um vídeo Sim. do Ricardo ali, né? Como você falou, por que o Ricardo pensou sobre Game of Thrones e tal? Não sei, você sacou? Tu tem que voltar a ter esse calor, né, da relação. E o que você falou também que é bem, bem verdade, que é essa coisa de, pô, existe espaço para fazer arte no YouTube? Não sei. Não sei. Muitos criadores de conteúdo que eu acompanho, eu confesso, a maioria são criadores de conteúdo gringo. Eu não conheço tantos conteúdos brasileiros que fazem isso, que conseguem fazer pequenos curtas, que conseguem fazer uma edição menos esquizofrênica, sabe? Conseguem fazer uma coisa mais calma, mais artístico, mais personalizado. Eu não conheço. Me mande referência, quem tiver, que eu quero conhecer. Quem eu conheço que produz essas coisas mais bem elaboradas, tipo quase como se fosse curtas metragens. Ah, Tem até uma série dentro do canal do cara, né? Tipo, que ele produz com o conteúdo dele. É hum. o senhor Wilson do canal Colônia Contra-Ataca. Não conhecia, não sabia. Ele faz tipo. O vídeo dele principal é a análise de jogos antigos. Uhum. Mas jogos antigos que são necessariamente ruins. Né? Então ele Entendi. pega lá, tipo, Superman 64. Entendi. Né? E aí ele faz uma análise, só que não tipo, é a opinião dele, só que ele coloca um personagem lá, né? Que é um personagem mais revoltado, um personagem mais frustrado. E aí tem vários outros personagens, sabe? E aí ele vai construindo uma historinha lá que continua no próximo episódio, um negócio assim. Cara, só que assim, ele também passa por esses perrengues que é. Pra fazer um vídeo desses, esse vídeo não sai da noite por dia. Não. Esse vídeo demora às vezes, tipo, ele consegue hoje dar uns pulos dele, sei lá, lançar um por mês, um a cada 2 meses, não sei qual que é a frequência dele. Ah, Mas ele às vezes precisa preencher com algumas outras coisas no meio do caminho, ou às vezes acaba não preenchendo. Então ele passa por problemas para manter a constância que o algoritmo pede. pois é. O grande lance, eu acho, é a gente não ser refém de algoritmo, né? Eu acho que isso. Eu não tenho resposta para isso, não, tá? Eu tô tentando descobrir também. Porque não Uhum. dá, cara. A gente virou. A gente é máquina. É máquina agora? Não dá, sabe? Eu acho que um caminho.
é um pouco a proximidade com quem gosta, né? Quem gosta do que você faz, sabe? Eu não digo nem de você ter um Patreon, você ter uma coisa onde as pessoas conseguem te dar uma grana para você fazer, que eu acho que isso é o maior incentivo que você pode ter, né? A pessoa Sim. tira uma grana do salário dela e fala, cara, sabe, eu acho isso incrível, assim. Então é um caminho que eu vejo, tipo, para mim, eu não tenho nenhuma ambição de ser rico, eu não tenho nenhuma ambição de ficar ostentando o consumismo na internet, como muitos fazem. Não é para mim, não sou eu, sabe? Então, eu acho que minha terapeuta que falava isso, sabe? Se você não tem essas ambições, a tua vida fica muito mais leve, sabe? Pra quê? Pra quê? Você precisa ter ganhar 10 mil? Eu tô aqui só, não precisa nem entrar se é real ou dólar canadense que seja. Você ganha 10 mil, quando você ganha 10 mil, você vai querer ganhar 100 mil. Quando você ganhar 100 mil, você vai querer ganhar 1 milhão. Sabe? Você não existe fim. Se você Sim. a tua ambição vai ser sempre essa, não existe fim, saca? E eu não sou esse cara, eu não sou um cara movido por dinheiro, eu nunca fui na minha vida, nunca foi isso que me motivou a fazer as coisas, e isso não vai mudar. Porém, hoje eu vejo essa parte financeira, vejo a parte do dinheiro, essas coisas como ferramentas para eu poder fazer o que eu quero fazer, entendeu? Então, se eu vou fazer uma merchandising, se eu vou ter uma camisa, se eu vou ter uma coisa, se eu vou ter um evento, que eu vou fazer alguma coisa, essa grana ela vai ser reinvestida para eu poder fazer os projetos que eu quero fazer, entendeu? Para eu poder, sei lá, eu tenho um projeto mais ambicioso, eu posso contratar um motion designer para fazer umas animações bonitas pro vídeo, ou de fazer uma trilha sonora pro vídeo, sabe? Eu consigo pegar esse dinheiro e realocar, e nessa forma eu tô dando uma grana para um outro artista, para ele poder viver também, sabe? Que vai estar sofrendo aí com coisa de inteligência artificial, que vai ter gente que não vai pagar, vai querer, né? As empresas, tudo, ninguém vai pagar ninguém, a gente tá todo mundo ferrado, entendeu? Então, qual é a solução para isso? A solução é a gente ser a resistência, entendeu? A gente ser a resistência igual lá a Sarah Connor e o John Connor eram, entendeu? A gente tem que, óbvio, né? Não precisa ser, né? Destrua a AI, não precisa ser isso. A gente pode trabalhar em conjunto, mas existe um limite, traçar um limite, por exemplo, peraí, isso aqui eu não preciso fazer, eu não preciso ir lá no Midjourney e fazer e o cara ser uma imagem de como seria um filme da Pixar, até porque nem é, porque fica uma coisa ridícula, porque não tem gosto de nada aquilo ali, não tem bom gosto de nada, tem direção visual, ideia, nada, aquilo ali, entendeu? Uma das coisas que eu vejo assim nessas artes de inteligência artificial, ou então dublagens, que também é um assunto que entra muito essa questão da inteligência artificial, né? É que a maioria delas eu olho assim e eu não vejo a essência do artista lá, eu não vejo alma naquilo. Porque quando um quadrinista, por exemplo, um desenhista, ele desenha algo, ele tá passando um sentimento, ele tá passando uma história ali naquilo ali. Aquilo ali conta uma história. Sim. Que história uma inteligência artificial, um robô vai contar pra gente? Nenhuma. Nada. Então, olha Nada. aquilo ali, eu vejo assim, tipo, eu falo, mano, que coisa sem alma, sabe? Por isso que eu Pois é, ainda não consigo enxergar como uma ameaça, sabe? Porque eu acho pois é. que não tem a parte humana ali. Pois é, e eu acho, e isso, essa é um pouco a minha esperança, e já, né, respondendo a sua pergunta, eu imagino, é aquela questão, cara, eu acho assim, você não pode reclamar das circunstâncias e você não faz nada para mudar essas circunstâncias. Eu sou dessa opinião. Uhum. Não adianta você ficar criticando o lugar que você mora, a situação que você vive, e você não faz nada para mudar isso. Você tem que Sim, mudar. Não é fácil, não tô falando que é fácil, é bem difícil. é Mas você difícil. É muito difícil. Mas você tem que fazer o diferente. Eu não posso criticar isso, né? E mais uma vez, não estou criticando machine learning no geral. Eu acho que tem muita aplicabilidade, inclusive no que eu faço. Sim, Mas eu não posso ser o cara que critica isso e sou o cara que tô alimentando essa parada. Não posso ser o cara que tô criticando. Pô, não tem conteúdo mais legal no YouTube, não tem mais podcast, não tem. Eu vou lá e eu faço o podcast. Eu faço o podcast que eu quero ouvir. sim. Eu faço o vídeo que eu quero ver. Saca? E eu tenho certeza que vai ter outras pessoas que vão ter interesse de ver também, cara. A maior referência, eu não lembro quem fez a metáfora, criação de conteúdo é igual banda de garagem, que é um conceito que talvez não exista mais. Mas é isso, cara. Você vai ali o cara da bandinha, toca porque você gosta de fazer a música, você vai fazer um show ali, um pequenininho, com mais gente, aí as pessoas param pra ouvir, entendeu? E é isso, mano. É isso que tem que ser, sabe? O lance é você não usar isso. Não fazer, falar, a batalha é perdida, entendeu? Joguei a toalha. Não vou fazer, não dá, porque o YouTube é só isso, é só esse tipo de conteúdo, podcast é só esse tipo de conteúdo, isso aqui. Livros, arte é só isso, é só aí. Sim, se você não fizer, realmente vai ser só isso. Se quem não quer isso, não fizer, vai só ter isso. Entende?
Exatamente. É, perfeito, cara. Você mesmo tira a bunda da cadeira e vai lá e faz. É Vai lá e faz, cara. perfeito. E se mexe, cara. E se mexe e toca pra ver. Então, se eu quero ver algo diferente na internet, se eu quero ver conteúdos diferentes e canais diferentes, eu vou ser a mudança, entendeu? Eu vou fazer o meu canal e vou fazer diferente. E vai ser isso. E eu acho que, cara, olha, eu consigo pensar que, mano, dezenas de situações nessa minha jornada do YouTube, onde eu queria ir por um caminho e aí eu acabei indo pelo caminho mais fácil. Pelo caminho, não, eu tenho que fazer isso aqui porque é o que a galera tá fazendo. Eu tenho que fazer aquilo ali, tem que fazer desse jeito porque você tá fazendo desse jeito. Saca? Não, porque esse é o jeito que as pessoas esperam. Mano, não dá, cara. Não dá. Aí eu tenho que chegar num ponto. Sabe o que eu fazia uma época? Que eu cheguei a fazer uma época? Que é tipo assim, quando eu fazia, sei lá, review de filme, mais nesses últimos anos, né? Sei lá, eu vou falar vamos supor, o novo filme do Vingadores. Eu ia lá no Google, aí eu botava no YouTube, aí eu botava lá, YouTube Brasil, não sei o quê, e eu procurava review Vingadores Dinastia Kang. Aí eu via a thumbnail de todo mundo na barra de busca e eu fazia uma thumbnail completamente diferente. Eu fazia uma foto diferente. Se as pessoas estavam usando um pôster do filme, eu usava outro pôster do filme. Eu comecei a fazer isso, mano. Eu falei assim, cara, desculpa, como é que você vai se destacar na multidão se você tá igual a todo mundo? Se parece todo mundo igual, assim. Como é que você vai saber? Como é que alguém vai ver você e falar, olha ali o Ricardo ali, olha o Alfredo ali, ali. Seja mudança. Eu, Tem que ser, a gente tem que ser a mudança. eu já trouxe aqui no podcast, assim, pessoas que são famosas, né? Pessoas que são muito conhecidas. Quando eu, tipo, combinei com essas pessoas delas virem aqui, o que eu fazia? Eu ia atrás de podcasts que essas pessoas já tinham participado antes, para saber o que eu poderia perguntar que ainda não tinha sido perguntado. Perfeito. Mandou muito bem, mandou muito. É isso aí. Foi, cara, eu acho que assim, um dos maiores exemplos que tem, porque eu trago muito dublador pra cá, né? Tem Maravilhoso, vários adoro dubladores dublagem. legais. E Não, você sabia muito que foda. eu tinha vontade de ser dublador quando eu era adolescente? Eu tinha muita vontade, muita. Eu lembro que eu conversei com o Marcelo Campos, que é o dublador do Trunks, que eu sempre adorei a dublagem Eu dele. sei. E eu falei, cara, mas eu acho que minha voz não é muito boa pra dublagem. Ele falou, não existe voz ruim pra dublagem, cara. Não existe isso de Não voz existe. ruim. Cara, eu nunca esqueci dessa interação que eu tive com ele. Não, todos eles falam isso. O Márcio Seixas, né, que é a voz Adoro, do Batman, já adoro. conversei com ele e ele já disse, cara, a dublagem precisa de voz de tudo quanto é jeito. Mano, Vozes você acredita que bonitas, vozes feias. você já acredita que eu já peguei o ônibus com o Márcio Seixas uma vez e eu não tive coragem de falar Ah, com ele, cara? ele é mó gente boa, cara. Não tive coragem. Ele tava lendo um roteiro que eu tava vendo. Era um ônibus tipo de viagem, assim, né? Que era um trajeto longo do Uhum. Recreio pro centro, lá no Rio. Caraca, eu fiquei, caraca, é o Marcelo, tenho certeza, tenho certeza. Não tive coragem de falar com ele, cara. Olha que decepção. Hoje, se você tivesse essa chance, eu acho que talvez você talvez falaria com ele. Pois é. Mas, cara, ele é muito gente boa. Assim, Cara, tipo, se você chegar com ele, eu tenho certeza, ele ia ficar muito feliz é, de que você, de ter sido reconhecido, é. primeiramente, né? E ele iria te tratar com muito respeito. Eu sei disso porque, tipo, eu já tive várias interações com ele, só que pela Não, internet, porque... não, cara, eu E... tive, cara, como é que é o nome? A Cecília Lemos, que é que faz a voz da Cecília Chiquinha. Lemos. Foi um amor comigo. O Guilherme Briggs também, um amor. Às vezes que eu encontrei ele algumas vezes em evento de anime. Cara, quem mais? Teve vários, mano. Tinha uma época que o Elcio Sodré, do Blavo Shiryu, Uhum. também evento de anime, quando eu ia mais. Mas enfim, fala o teu ponto aí. Foi mal, te interrompi. Não, relaxa. Eu também já interagi com vários desses aí, né? Principalmente aqui no podcast. Mas teve um específico que, se você olhar, é um podcast com o Nelson Machado, que é o que faz a voz do Kiko, Adoro né? ele, adoro. É- Ele tem um canal no YouTube, por sinal, né? E é um podcast que fala de tudo menos de dublagem. Por quê? Eu acompanho o canal dele há muitos anos. Aham. E assim, eu percebo, não é que ele odeia, não é nada disso, ele já explicou esse ponto. Mas a galera só quer falar com ele sobre dublagem e principalmente sobre o Kiko e o Chaves. Pois é. E ele falou, cara, eu já falei tudo que eu tinha pra falar a respeito desse assunto. Eu gosto de fazer o Kiko, eu gosto do Chaves, mas eu não tenho mais nada. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisas novas, de coisas diferentes. Pois é. Né? E eu chamei ele pro podcast aqui, na época eu lembro que quando eu fiz o convite eu falei, cara, queria bater um papo contigo, mas não era para falar de Kiko, não é para falar de Chaves, é para falar de outras coisas. Pois deve E ter se ele amarrado. super
Não, ele super aceitou, cara. Ele veio aqui e falou. Ele fez tanta coisa incrível. O Circo do Jaspion, você lembra que existiu isso? Não, esse eu não lembro. É um pouco antigo, mas assim, tipo, eu escuto histórias sobre esse circo. Foi ele que, tipo, fez a ideia principal, Aham, sabe? que legal. É, ele é um cara com muitas histórias. Então, assim, tipo, a galera quer sempre focar no mesmo assunto com ele. Mas não, vamos fazer um pouco diferente, já que, tipo, é É, isso que você falou. Vamos buscar nós mesmos fazer um pouco diferente. Eu, na época, antes do podcast, eu falava, por que o pessoal não chama ele pra falar de outras coisas? Já que ninguém pois é. chamou, eu fui lá e fiz. Eu chamei ele pra falar disso. Talvez não Pô, seja o que muitos queiram ouvir, mas tá ali, eu tenho orgulho de ter feito isso. exato, e no fim do dia é isso que vale, pô. A gente falou muito aqui, citou aqui sobre mesa casts e tal, sem citar nenhum específico, né? Mas sabe uma coisa que me pegou muito quando eu vi esse boom? E até hoje, quando surge um mesa cast novo, é você fala assim, cara, é tudo igual, o jeito que é filmado é Sim. igual, a mesa que usam é igual, a dinâmica é igual. Aí tu fala assim, caraca, não é possível. Nenhuma mesa diferente, você botou uma mesa redonda ao invés de uma mesa retangular, ou uma mesa triangular. Porque você, sabe? E aí, por que as pessoas não fazem isso? Porque isso dá trabalho, mano. Você pensar dá trabalho, cara. Você pensar, Eu, dá trabalho. E não só dá trabalho, como é arriscado, né? Te dá muita insegurança, né? Porque quando você vai fazer o que todo mundo tá fazendo, ok, deu certo aquilo ali, né? Quando o Uhum, boom de TikTok lá na época da pandemia, a galera fazendo dancinha ou looks ou o que seja. Ah, eu tenho uma uhum. referência aqui do que tá dando certo, beleza, não preciso me arriscar. Agora, quando você vai fazer uma coisa que realmente, não é que não exista antes, mas é mais inesperada, é muito, te dá muito mais insegurança, né, cara? Te dá muito mais Sim. medo de você. Porque no fim do dia é uma aposta, né? E aí tu se dedicou, tu deu o teu sangue ali, tu pensou, investiu uma grana e aí não deu certo, sabe? Eu penso muito nisso a respeito quando a gente fala de filme, né? Principalmente lá no podcast, né? Às vezes, até eu fiz já muito isso quando eu era mais novo, tá? Às vezes de debochar de um filme, ou não sei o quê, de alguma coisa e tal. E você pensa assim, cara. E quando eu vi o filme, não tô falando só de filme blockbuster, assim, esses enlatados desses grandes estúdios, não. São Uhum. filmes mais experimentais, de artistas mais mesmo. Tipo, Sim. sei lá, M. Night Shyamalan, quando lançou aquele filme lá, O Tempo. Putz, eu detestei aquele filme ali. Mas, cara, o cara tentou fazer uma coisa diferente. Ele botou ideias diferentes. Entendeu? Ele pensou coisas. Zack Snyder com os filmes da DC. Porra, não gosto da visão dele para os filmes da DC. Não gosto. Acho uma ideia de bosta, tudo que ele. Mas Aham. eu aprecio muito mais o que ele tentou fazer do que uma coisa genérica de um Besouro Azul, ou de um Shazam, ou de um Adão Negro, assim, sabe? Que tu fala assim, cara. Ou a própria primeira versão da Liga da Justiça, que foi feito pelo Josué Elton lá, que tentou emular o que foi Vingadores. Pois é, ele foi contratado para fazer isso, né? Então, isso É? vale muito mais a pena. Mas aí eu volto ao ponto. Por que não faz isso? A maioria das pessoas não faz isso. Porque dá trabalho pra caramba, dá muito mais trabalho. Você teria muito menos trabalho de fazer esse podcast se você já sabe, você não precisaria nem fazer pauta, você saberia o que você ia perguntar. Né? Você é fã do cara, você ia perguntar dos episódios do Chaves, das coisas, você saberia falar facilmente de tudo. Mas aí Sim. no outro você teve que, né, ter mais cuidado na conversa, pensar, pesquisar um pouco mais. Uhum. E aí é que você vê a diferença, sabe? Eu acho que existe uma. Tem um canal gringo que eu acompanho, que é o Hot Ones, né? Ele faz a. Você deve ter ouvido falar disso, os caras que ele faz entrevista com o pessoal comendo asinha de frango apimentada. E, cara, Já. direto você vê um artista falando, cara, que pergunta legal, que pergunta bacana. Como é que você sabe disso? Como é que você sabia disso? Nossa, ninguém nunca me perguntou disso. Saca? Uhum. Então, esse é o caminho. Quando eu fui lá no tapete vermelho do Thor, foi a mesma. Eu tava mais preocupado disso. Eu falei, cara, se eu tiver a chance de falar com um desses caras, eu quero perguntar uma coisa diferente, entendeu? Eu não quero perguntar. O Sim. que podemos esperar de Thor, Amor e Trovão? Fala pra mim. Porra, ali, o cara já Ah, respondeu nossa. essas perguntas 1000 vezes pro jornal ali, pro canal de TV. Por que eu vou perguntar a mesma coisa, sabe? Porra. A melhor coisa o melhor elogio que eu escuto aqui é quando a pessoa fala assim pra mim, pô, cara, foi legal a conversa e legal que você não se focou somente no básico, né? Pois É, principalmente quando eu trago dubladores também, né? Tipo, porque muitos deles, tipo, já responderam a mesma coisa 1000 vezes. Então, tipo, pois- traz aqui, faz uma coisa um pouco diferente, né? Acho que é pois isso é. que importa. E às vezes não precisa nem ser tão diferente, né? Às vezes, você citou a inteligência limitada. Eu lembro que me chamou muita atenção quando eu descobri o podcast lá no começo. Pô, me chamou a atenção que o cenário era diferente.
Que ele, Sim. ele entrevistou o Michel Arouca, né, meu amigo e tal, lá do Série Maníacos. Aí eu falei, pô, deixa eu ver que esse podcast é esse. Aí me chamou a atenção logo de cara o cenário. Eu falei, pô, esse é um cenário que eu acho muito legal, esse visual meio anos 80, mundo de Bigman, meio louco, né, lisérgico, com um monte de coisa, né, é uma estética meio bizarra, meio punk, né? E ele, Sim. eu não sei se ele faz mais isso, né, mas ele tinha aquele negócio do pessoal levar um presente pra botar no cenário. Ainda faz. Eu falei, cara, olha aí que coisa simples, e já deu um charme pra parada. Já transformou o podcast em uma outra coisa. Não é o mesmo cenário, não é a mesma cortina, não é a mesma iluminação, não é a mesma. Pô, né? Pelo amor de Deus, né? Sabe que as pessoas, quando falam para fazer podcast em vídeo, a primeira coisa que elas me perguntam, não, é que eu falo assim, não, é que eu não tenho estrutura para isso e tudo mais. A primeira coisa é batata, elas me perguntam, mas você tem uma mesa na sua casa? Mas você tem uma mesa, você não tem umas cortinas? Eu Cara, falo, eu tava falando isso hoje com o Alexandre lá sobre o Cinemon, né? A gente tá num hiato no podcast agora. A gente vai voltar agora em 2024, aí a gente vai mudar boa. bastante coisa no podcast, né? E aí eu mandei umas referências pra ele de podcast. Eu falei, pô, e se o Cinemon for desse jeito aqui e tal, não sei o quê. Aí eu mandei uma coisa super bonitinha, num sofá, o jeito que tava filmado, enquadrado, era super bonitinho. Uhum. Falei, pô, a gente podia fazer um negócio desse estilo aqui, entendeu? Aí eu fiquei viajando, eu falei, pô, por que se a gente, sei lá, o jeito que eu enquadro, eu não uso uma lente um pouco diferente para dar um aspecto diferente na imagem. Enfim, aí eu volto naquele balanço, é o balanço de você fazer uma coisa que é artística, mas também não dá para ser só artística, vai Uhum. ser muito trabalho de fazer, vai ser muito caro de fazer e, né, semanalmente vai ser muito oneroso pra gente, né? Não digo nem dinheiro só, mas em energia mesmo, né? E tal. É um balanço dos dois, cara. Eu acho que não precisa ser. De novo, não precisa ser só artista, não precisa ser o super diferente nem o super igual, entendeu? Tenta achar um caminho do meio e trazer tua personalidade pra jogo, entendeu? Porque no fim do dia é isso que vai Sim. conectar com as pessoas. É o que eu fiz aqui no Spidercast para tentar ser um pouco diferente foi a questão da indicação no começo do podcast. Uhum. Né, de sempre pedir uma indicação para as pessoas. Isso aí foi uma coisa que me veio à cabeça, porque eu não vi ninguém fazendo isso, né? Então, tá aqui uma personalidade do podcast. Pois é, e vira um charme, né? E depois, aí sabe o que acontece? O que acontece é depois, se a parada dá certo, as pessoas começam a copiar. E foi isso que aconteceu com o Nerdcast, por exemplo, lá no começo. O Nerdcast começa com aquela coisa de papo de bar, não sei o quê, e aí você faz a abertura falando uma frasezinha de efeito e tal. Nossa, tantos podcasts copiaram isso. Eu copiei isso no meu podcast, quando eu fiz na época. Eu copiei. Pois é, Todo mundo faz copia. parte. Mas mais uma vez, se você dá essa ideia e fala assim, pô, vamos fazer desse jeito, o público, até no fim do dia, tem uma coisa, é uma pena que eu vou ter que citar isso aqui, que hoje em dia esse programa é uma porcaria, né, que é o Pânico, né? Mas Sim. o Emílio Surita falava uma parada que é muito verdade, ele fala, você tá criando e essa pessoa é o público, ela não tá criando, ela tá consumindo, entendeu? Então vamos deixar os papéis bem definidos, no fim do dia você tá fazendo podcast, não é o público que tá acompanhando, o público não está fazendo. Né? Se ele quiser fazer, ele faz o podcast dele. Eu ouvia podcast, queria criar, eu criei o meu podcast. Mas muita gente não quer isso, e tudo bem. Então tem que sempre separar o joio do trigo, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero primeiramente aqui agradecer por você ter reservado esse tempo para vir, ter batido esse papo aqui comigo. A gente ficou aqui quase 2 horas aqui, eu nem vi o tempo passar. Nossa, passou rápido, hein? Falamos sobre muita coisa e, mais uma vez, muito obrigado. Espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E vou deixar agora o microfone aberto para você fazer a sua divulgação. Onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu. Pô, Alfredo, obrigado pelo convite, cara. É um papo super legal aqui sobre criação de conteúdo, sobre arte e tal. Bom que a gente não for falando só de nerdice, né? Até te perguntei no começo. E a gente foi para uma outra viés. Tomara que a galera que ouviu a gente tenha curtido esse papo também. Eu acho que se alguém se inspirou aí para fazer alguma coisa, cara, já ganhei. Pelo menos eu já ganhei, cara. Já acho que é legal, entendeu? Sim. Vai lá, levanta e vai fazer, cara. Pô, valeu demais, cara. Valeu demais pela participação e todo sucesso aí pro Spidercast. E a galera que tá ouvindo que não me conhece, cara, Ricardo Rente, R-A-N-T-E, meu sobrenome, aí nas redes sociais, tô no YouTube, e tô no meu podcast lá, o Cinemou Podcast. Como eu falei, a gente tá no hiatozinho agora, só até janeiro, a gente volta com força total, mas tem quase 200 edições lá, então tem podcast pra caramba pra você ouvir, assim, que você chegar
E tem bastante valor. Tem bastante valor. E também lá no YouTube aí, queria que a galera fosse assistir essa série aí que eu tô fazendo sobre a jornada em Vancouver aí, que foi uns vídeos aí que estão bem legais, assim, desde esse curte. Então, Ricardo Rente aí, pelas redes, você segue aí que vai ser um prazer. Vou deixar lá na descrição aqui tanto do Spotify como do YouTube, todas as redes sociais do Ricardo e também os canais para vocês poderem acessá-lo, o conteúdo deles, Valeu. Beleza, galera? Valeu. Vocês que nos escutaram até aqui, por favor, clique no botão de seguir aí da plataforma de áudio que você está escutando. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube, né? Se inscrevam, deixa seu like, ative as notificações, faça esse beabá que vocês já estão acostumados a ouvir por aí, todo quanto é lugar, né? E eu também peço para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, porque é lá que eu posto as novidades do Spidercast, é onde vocês também podem trocar uma ideia comigo bem de boa, tá? Não vamos, como eu comentei aqui, não vamos brigar, mas Carvalho_Alf, tanto no Twitter como no Instagram, vocês me encontram lá, é fácil, vocês podem dar sugestões de convidados, se tiver o meu alcance eu vou tentar trazer, se não tiver eu vou tentar mesmo assim, mas eu posso garantir. E é isso, galera, eu aguardo muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, O podcast de cultura geek.